Muito boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. É o Campeonato Paulista das categorias Sub-11 e Sub-12 que você acompanha os dois jogos nessa mesma live aqui pela TV Guarani. Hoje a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Amparo, as duas equipes jogando em casa literalmente. As duas equipes que fazem parte do grupo 5 é a 8ª rodada do campeonato, que tem o Guarani na 3ª colocação do grupo 5, ainda está classificado para a próxima fase, e o Amparo ocupando a 6ª colocação. Daqui a pouco a gente passa as informações para vocês de toda a classificação do grupo. Você já acompanha aí o protocolo de entrada da Federação Paulista de Futebol. A equipe do Guarani com seu uniforme, camisas verdes, shorts brancos, meiões verdes. A equipe do Amparo, camisas brancas, detalhes em preto, shorts pretos com detalhes em branco e meiões brancos. A equipe de arbitragem com seu uniforme, camisa rosa, shorts preto e meias rosas. Eles já vão se posicionando no centro do gramado para termos daqui a pouco a execução do hino nacional brasileiro. As equipes já vão se posicionando, a bandeira brasileira já está lá, aguardando a finalização do hino da federação para irmos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro, agora todo aquele protocolo de cumprimento das equipes. E vamos passar a primeira equipe, o primeiro time, o time que fará parte, fará o jogo desse primeiro tempo aqui na cidade de Amparo. A equipe do Guarani, hoje, o time mandante do técnico Johan Scarlett Pires, vem com 1 Pedro Ribeiro, 2 Nicolas Pietro, 3 João Zanella, 5 Davi Santos, 6 Heitor Ramos, 7 Leonardo, 8 Eduardo, 9 Theo, 11 Ian Henrique. Repetindo, 1 Pedro Ribeiro, 2 Nicolas Pietro, 3 João Zanella, 5 Davi Santos, 6 Heitor Ramos, 7 Leonardo, 8 Eduardo, 9 Theo e 11 Ian Henrique. A equipe do Amparo, a equipe comandada por Jusceli Silva, vem com 12 Miguel, 2 Iago, 5 Arthur Freire, 6 Nicolas, 9 Murilo, 11 Juliano, 13 Luca, 23 Bernardo e 25 Pietro. Repetindo, 12 Miguel, 2 Iago, 5 Arthur Freire, 6 Nicolas, 9 Murilo, 11 Juliano, 13 Luca, 23 Bernardo e 25 Pietro. A equipe de arbitragem, o comando está a cargo de Roberto Torezan Júnior, que tem como seus auxiliares Bruno de Oliveira Ferreira e Ilanilton Alves Pereira. E o quarto árbitro, João Paulo Quáquio Júnior. Esses são os 3 times que farão parte dessa primeira etapa. Lembrando que na categoria Sub-11 e Sub-12 são 3 tempos de 17 minutos. No primeiro tempo é um time, no segundo tempo é um segundo time e no terceiro tempo tudo junto e misturado. As substituições só podem ocorrer no primeiro e segundo tempo caso haja uma necessidade médica. Por ordem tática, não é permitido alterações. A equipe do Guarani já deu seu grito de guerra, a equipe do Amparo fazendo seu último grito também.
A equipe do Guarani já vai se posicionando à direita da telinha aí da TV Guarani e a equipe do Amparo à nossa esquerda. O Guarani também já vai se posicionando ali para dar o pontapé inicial, mas agora que eu vi, o tosse está sendo tirado agora, então não sabemos se permanecerá dessa maneira. O Torezan já está ali, já fez o tosse, o capitão é o do Guarani, o João Zanella, da equipe do Amparo é o Murilo, camisa 9. Tá tudo pronto ali, vamos ver se vai haver alguma alteração. Aparentemente não, só vamos ver quem vai dar o pontapé inicial. Parece que é a equipe do Amparo. E eu já vou avisando os amigos de casa. A camisa do Amparo é muito bonita, sensacional. Mas resolveram colocar o número dourado na camisa branca. Os garotos que estão perto da cabine, a gente consegue enxergar o número. Os garotos que estão do meio para frente, a gente não enxerga nem, mas assim, só por um milagre. Então, meus amigos, se algum nome acabar saindo errado, infelizmente é por conta dessa numeração precária aí da camisa do Amparo. Já pedimos desculpas antecipadamente. A equipe do Amparo dará o pontapé inicial. Eu acredito que seja o camisa 25, o Pietro. Aqui mais para perto tá o Murilo. Tá o Iago, camisa 2. Vamos ver. Estamos aguardando agora por ordem. São 14 horas e 29 minutos. O jogo está marcado para as 14h30. Está valendo. Começa! Guarani e Amparo. Tenta sair jogando a equipe do Amparo. Já vai para cima. O toque de bola no meio de campo. O toque foi feito. Vai avançando ali com o Murilo. Acabou perdendo a bola, fica com o Eduardo. Eduardo já volta mais atrás e a equipe do Guarani tenta sair aqui pelo lado esquerdo com o Heitor Ramos. Heitor toca no meio para Davi. Davi já toca no meio ali e já estava em posição irregular. Tinha 3, 4 jogadores na banheira. A equipe do Guarani, a equipe do Amparo foi esperta, saiu todo mundo e todo mundo do Guarani acabou ficando na banheira. Primeiro impedimento assinalado pelo assistente número 2, Ilanilton Alves Pereira. O impedimento já foi cobrado, tenta sair jogando a equipe do Guarani, acabou o lançamento não dando certo ali do Ian Henrique, a bola sai pela linha lateral. Algumas características do Sub-11 também, o gol tem 5 metros de comprimento por 2,20 de altura e o campo tem 70 metros de comprimento por 50 de largura. Essa faixa que está posicionada ali, feita com fita. No Sub-12, a única diferença é que essa faixa lateral é retirada. Daí é a extensão de área a área, como está sendo feito no Sub-11, e depois é de lateral em lateral o campo normal. E o gol também permanece 5 metros de comprimento por 2,2 de altura. Tenta sair o lançamento ali para a equipe do Guarani, já foi rechaçado, já tenta sair a equipe do Amparo, lançamento feito à frente, corre, ganhou ali o capitão da equipe, o camisa 9 Murilo, acabou saindo com bola e tudo, por isso lateral a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito, vai o Nicolas Pietro para a cobrança. Movimentos iniciais de partida, a equipe do Guarani tenta o lançamento ali, a sobra fica com a equipe do Amparo. Tenta o lançamento à frente, sai o goleiro Pedro Ribeiro, sai firme e faz a defesa. Já sai jogando aqui, faz o lançamento para sua esquerda. Tenta avançar a equipe do Guarani com o Heitor Ramos. Ele faz o corte, passa pelo Juliano. Volta mais atrás com o João Zanella. João tenta o lançamento. Tá valendo? Não tá valendo. Tá todo mundo impedido também. A equipe do Amparo, por enquanto, tá esperta nessa linha burra, colocando novamente 4 jogadores em posição irregular. Você que está no chat com a gente da TV Guarani, venha com a gente. Muito obrigado a todos que nos acompanham. O Matheus, a Rose Rui,
Todo mundo aqui com a gente, até o Matheus, o Sanibal, tá aqui na torcida. Vai pra cima, Bugre. Arroz e Rui, bora. Muito obrigado a todos. Já deixe sua mensagem para quem é sua torcida, de onde está nos assistindo também é muito importante. E também dá aquela moral, deixa o like, curta, mande a sua mensagem aqui para nós. Faça a inscrição da TV Guarani, acione o sininho e receba todas as notificações sempre que tiver uma transmissão ao vivo da TV Guarani. O Guarani sai jogando lá pela direita, Leonardo com ela. Volta mais atrás com o João Zanella. Eu sou Marcelo Gobet e ao meu lado hoje nas técnicas e nas imagens, Ramon Canadinho. O cruzamento é feito, tentou o domínio, conseguiu afastar ali o Heitor Ramos. Tentou o domínio ainda lá pela esquerda, a equipe do Amparo não conseguiu. A bola fica com a equipe do Guarani. O árbitro vê se está tudo ok com o jogador do Amparo, que sai ali mancando, mas parece que está tudo bem com ele. Reiniciar a partida. O Guarani sai tocando no seu campo de defesa. Tentou a inversão, foi bloqueado. A bola sobra novamente com Pedro Ribeiro, que faz a defesa. E ele já procura fazer a ligação direta. Tenta o lançamento para o Theo. O Theo só que chega na proteção ali do jogador do Amparo. O Theo acaba empurrando o jogador do Amparo e por isso a primeira falta assinalada, a falta a favor da equipe do Amparo no seu campo de defesa. Já passamos dos 4 minutos deste primeiro tempo. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-11 e Sub-12. Estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. O Guarani vai empatando em 0-0 com a equipe do Amparo. Bola com a equipe do Guarani, lateral lá pelo lado direito. Vai o Leonardo para a cobrança. Cobrança feita, Davi Santos acabou perdendo, tenta sair jogando, a equipe do Amparo faz o corte, o lançamento é feito, conseguiu a interceptação, atrasa a jogada. E sai o Miguel e faz a defesa! Que lançamento do Ian para o Theo. O Theo podia ter rolado a bola lá para sua direita. Foi um pouquinho faminha, mas fez o giro, arriscou o chute e o Miguel fez uma grande defesa. E a equipe do Guarani já recupera a bola, vai avançando pelo meio. Tenta tocar ali, estava em posição irregular. Aí o Ian já está em posição irregular, mais um impedimento assinalado. O terceiro em 5 minutos de partida. Tudo pronto para a cobrança desse impedimento. Toque é feito. Quem vai ali é o Arthur Freire. Devolve lá para o seu companheiro. Lançamento feito à frente. O toque de bola. Tenta chegar ali o Murilo. Murilo ganhou, conseguiu passar pelo seu primeiro marcador. Tenta passar pelo segundo. No jogo de corpo para cima do Nicolas Prieto, mas o Nicolas Prieto foi firme na marcação. Lateral já batido. O toque no meio. E agora a falta. O empurrão ali do jogador do Amparo e a primeira falta cometida pela equipe do Amparo. Impedimento já batido. Belo drible ali, Heitor Ramos, frio no ataque, tentou o toque para o Ian, mas acabou perdendo. Avança a equipe do Amparo aqui pelo lado direito. Tenta ali o Murilo. Acabou perdendo, Heitor Ramos com ela, afasta o Nicolas Pietro, volta para a equipe do Amparo, tenta sair jogando, firme na marcação, a bola sobra novamente com o Murilo, Murilo na briga com o Leonardo consegue o lançamento à frente, mas na proteção recupera a equipe do Amparo, mas sai jogando errado, volta com a equipe do Guarani, que agora sai jogando aqui na esquerda com o Heitor Ramos. A Elisângela, aqui Elisângela Machado de Campinas, na torcida para o Guarani. Vai meninos talentosos, vai Bugre. E lançamento feito procurando o Theo. O lançamento acabou saindo muito forte. Ficou fácil nas mãos do goleiro Miguel, que sai jogando errado. Recupera a equipe do Guarani. O toque no meio, o Theo, o toque! Gol! Do Guarani, Theo,
Na marca dos 7 minutos, você acompanha no replay a jogada, a recuperação de bola, o cruzamento. Theo dominou e com frieza, na saída do goleiro Miguel, empurrou para o fundo da rede. Agora no placar, Guarani 1, Amparo 0. E já recupera a equipe do Guarani, tenta sair jogando. Ian, lançamento à frente, tenta chegar ali, chegou, vai avançando o chute. Gol! Leonardo, camisa 7, na recuperação de bola. O lançamento foi feito. Se o Theo toca, ele estava impedido, mas deixou lá para o camisa 7, Leonardo. Na saída, chutou firme e forte, vencendo o goleiro Miguel. Na marca dos 8 minutos. Agora, Guarani 2, Amparo 0. E tenta sair a equipe do Amparo ali. Nem deu tempo de falar, o Theo marcou o seu primeiro gol na competição, enquanto o Leonardo já marca o seu terceiro. E lá vem o lançamento, novamente na cara do gol, tá impedido. Demorou um pouquinho ali o assistente número 2, o Ilanilton, para marcar, mas levantou o seu instrumento de trabalho, indicando o impedimento do camisa 8, Eduardo. Impedimento já cobrado. Saindo lá pela esquerda. Tenta sair a equipe do Amparo. Tentou sair jogando ali, mas a falta foi assinalada. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani, a segunda na partida. A falta praticamente no meio de campo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui. O José Roberto, do Sub-13 do Guarani. O Luiz Neide Santana, Bora Amparo, muito obrigado aos 72 aparelhos conectados aqui com a gente nessa tarde de sábado, aqui na TV Guarani. O árbitro posiciona ali, pede o cuidado do empurrão, do empurra-empurra. Já estamos chegando na marca dos 10 minutos. Guarani vai vencendo pelo placar de 2-0. Lançamento feito à frente. Tenta ali na roubada de bola, ganhou ali o Nicolas, já tenta o lançamento e a falta foi assinalada. Agora a falta da equipe do Amparo e cartão amarelo ali para o camisa 9, o Murilo. Lembrando que da categoria 11 até a categoria sub-15, o cartão não é mostrado, o cartão é anotado. E caso o Murilo receba um novo cartão amarelo, será necessário uma substituição disciplinar. Falta já cobrada, lançamento na frente, passou e é gol! É do Guarani! E Henrique, camisa 11, na marca dos 10 minutos desta primeira etapa. O lançamento, a zaga parou, ele veio de trás, o assistente deu condições. E só toca na saída do goleiro Miguel. Amplia a equipe do Guarani. Agora Guarani 3, Amparo 0. E agora vem o Amparo lá pelo lado direito. O corte é feito. Ganha escanteio a equipe do Amparo. O primeiro escanteio da partida. Na marca dos 11 minutos. O Guarani nos lançamentos. No momento certo. Conseguiu furar a linha burra da equipe do Amparo e marcou seus 3 gols. Lembrando que no primeiro turno, aqui mesmo, né, no José de Araújo Sintra, mas com o mando do Amparo, a equipe do Guarani venceu pelo placar de 4-0. Escanteio já batido, escanteio curto. Tenta fazer o lançamento ali, tentar o cruzamento, ganha novo escanteio a equipe do Amparo, novamente lá pelo lado esquerdo do seu ataque. Estamos chegando na marca dos 12 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que são 3 tempos de 17 minutos. O cruzamento é feito, conseguiu recuperar a defesa do Guarani. O lançamento para o Theo, raspou de cabeça. Sai o Miguel aqui, o goleiro, como líbero e despacha essa bola. Não quer nem saber dessa bola perto da área. Aqui Elisângela não tinha dúvida, é raiz. É bugre no peito, parabéns garotos da família Bugrina. O Aparecido, vamos Ian, o avô Sidão, em São Bernardo, assistindo
e se assistindo. É isso, Ian. É, o Ian que marcou seu segundo gol na competição. A bola sai com a equipe do Amparo, lá pelo lado esquerdo. Tenta ali mais atrás, a tabelinha é feita. Tenta chegar a equipe do Guarani, o Murilo também vai nela. Sobra novamente com a equipe do Amparo. Aí para onde o nariz estava apontado, mandou pela linha de fundo. Ganha novo escanteio a equipe do Amparo. É o terceiro na partida, o terceiro lá pelo lado esquerdo com 13 minutos de jogo. Lembrando que nessa mesma live ainda teremos também o Sub-12. Escanteio a favor da equipe do Amparo. Vem a batida aberta, chutou todas as fitas que estavam lá. A sobra fica com quem? Fica com a equipe do Amparo, mas acabou adiantando. O toque é feito. Tentou, ele viu aqui a corrida do Leonardo pelo lado esquerdo. No momento do lançamento foi bloqueado. Ganha a lateral a equipe do Guarani. E agora o jogo está paralisado. Ah, porque saiu a chuteira ali do jogador, do goleiro, o Miguel. E o árbitro vai auxiliar lá, o Roberto Torezan Júnior, vai auxiliar lá o Miguel para amarrar sua chuteira. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Mande sua mensagem, se inscreva no canal, é muito importante. A Lorraine aqui, torcida pelo Macedo do Amparo, que vai jogar no segundo tempo. Muito bem, o Macedo. Só me passa depois se tem outro nome, Lorraine, porque o Macedo não está na minha relação aqui do Sub-11, tá? Só para checar. Sai tocando a equipe do Guarani. Começa de novo com o Heitor Ramos aqui pelo lado esquerdo. Os jogadores do Guarani estão. A equipe do Amparo avança e estão deixando os jogadores do Guarani impedido. Heitor Ramos tentou o giro ali, foi travado, entendeu? Que houve falta ali e por isso a falta assinalada contra a equipe do Amparo. O Amparo não conseguiu chutar ao gol do goleiro Pedro Ribeiro ainda. Falta já batida. João Zanella inverte o jogo lá na direita com o Nicolas Pietro. Agora o toque é normal, a posição é boa. Davi Santos avança, o chute! Gol! É do Guarani! Davi Santos na marca dos 15 minutos. Ele estava em posição regular, posição normal. Avançou sozinho na saída do goleiro Miguel. Chutou firme, marcando o quarto gol da equipe do Guarani. Agora, Guarani 4, Amparo 0. E o Davi Santos marca o seu primeiro gol na competição. Mas o Amparo é valente, vai para cima. O toque é feito, defendeu o goleiro Pedro Ribeiro. No chute ali, colocado, aproveitou de biquinho. Quase vencendo o goleiro Pedro Ribeiro. E agora mais um impedimento assinalado. Rapaz, 16 minutos de jogo, 5 impedimentos assinalados contra a equipe do Guarani. Reiniciada a partida. Lançamento feito à frente. Recupera a equipe do Guarani, que sai jogando. Tentou, foi bloqueado. Avança a equipe do Amparo pelo meio. Vai tentando avançar ali. Acredito que seja o Bernardo, recuperação, novamente, ali agora era o Pietro, recupera a equipe do Guarani, que sai jogando aqui pelo lado esquerdo. O Leonardo vai caindo aqui pelo lado esquerdo agora, já toca no meio, novamente para o Davi Santos. Ele avança sozinho, vai com tudo, tocou na saída do goleiro, foi bloqueado, o chute acabou saindo fraco. Miguel bem posicionado, faz firme a defesa. Só que agora sai jogando errado, o Guarani quase recupera essa bola. Tenta ali o Amparo, o Guarani já conseguiu roubar, tentou o toque, não conseguiu, afastou e mandou pela linha lateral. Estamos chegando na marca dos 17 minutos desta primeira etapa. Daqui a pouco estamos por conta do senhor Roberto Torezan Júnior. Até aqui, Guarani 4, Amparo 0. Guarani já recupera a bola, começa atrás e a marca dos 17 minutos põe ponto final o senhor Roberto Torezan Júnior para até aqui, Guarani 4, Amparo 0. Galera, a gente vai para um rápido break, só tomar uma água, a gente volta já já. É rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. Vamos para o segundo tempo e vamos passar as equipes desta segunda etapa. A equipe do Guarani vem com 12 Lorenzo, 4 Matheus Koga, 10 Enzo, 13 Joaquim, 14 Benício, 15 Pablo Miguel, 16 Pietro Lima, 17 Lorenzo, 18 Henrico Correia. A equipe do Amparo vem com 30 Tel, 3 Isaac, 4 Guilherme Alabarce, 7 Guilherme Oliveira, 8 Eduardo Muniz, 10 Pedro, 15 Davi, 19 Heitor e 22 Stefano. A Yasmin mandou aqui, 8 Bento. A relação que foi passada, Yasmin, é a relação oficial do Guarani, tá? Então, se o Guarani passar pra gente a correção, a gente corrige aqui, tá? Se for dos jogadores do Guarani. Está valendo, começa a segunda etapa. Vem a equipe do Guarani, tenta o lançamento à frente. Não conseguiu o domínio ali. O Pablo Miguel, na verdade era o Benício ali. Mas a sobra fica com a equipe do Guarani. Início de segundo tempo. O Amparo tenta jogar. A bola já sobra ali com o Henrico Correia. O tapa na frente. Já vem a equipe do Guarani. O chute na saída. Na trave! Afasta a zaga. Tenta sair jogando. E o Bugre já vem com tudo nesse início de segundo tempo. Tenta sair jogando. Lateral a favor da equipe do Amparo. Tenta o lançamento à frente. Então aqui, ó. A Yasmin passou aqui. A Yasmin não, a Lorraine. É Heitor Macedo. É para se chamar de Macedo, então tá bom. A gente chama o 19 da equipe do Amparo de Macedo. Se a gente conseguir enxergar o número, tá, Lorraine? Porque não dá para ver os números da camisa do Amparo de forma alguma. Só num pequeno reflexo. Agora deu para ver que ali estava o Guilherme Alabarce, que perdeu essa bola. Junto com ele está o Arthur Muniz. Vai avançando a equipe do Amparo, arrisca o chute. A bola que passa por fora ali. Tentou um chute colocado, passou longe do gol do goleiro Lorenzo. Lorenzo manda todo mundo sair que ele vai dar um bicão para frente. Não, é o companheiro dele que vai dar o bicão pra frente. E que bicão! O lançamento pegou! Vai Henrico Correia, a posição é legal. O toque na saída, a sobra! Gol! É do Guarani, Benício, camisa 14. Com 2 minutos desta segunda etapa. A equipe do Guarani amplia. Agora, Guarani 5, Amparo 0. Reiniciada a partida. Tenta o lançamento à frente. Tenta de cabeça ali o jogador do Guarani. A sobra com o Enzo. Tenta um tapa na frente. Tenta ali, agora a falta assinalada. A falta assinalada a favor da equipe do Amparo. Os jogadores do Amparo pedindo orientação ali para o seu técnico para ver quem bate. Não dá para ver. Eu acho que é o camisa 8, Arthur Muniz, que vai para a cobrança. Num reflexo do número ali. Esperando a posição, a movimentação na entrada da área. Torezan tentou ali, tentou desfio, só que como participou do lance, estava em posição irregular o jogador da equipe do Amparo. Impedimento contra a equipe do Amparo. Vai para a cobrança a equipe do Guarani. Já chegamos na marca dos 3 minutos desta segunda etapa. O Guarani vai vencendo pelo placar de 5-0. A equipe do Amparo e vai chegando a 18 pontos ganhos na competição. Lembrando que o líder do grupo é o Cosmopolitano com 26 pontos, 7 vitórias, nenhuma derrota. Marcou 27 gols, sofreu 6, 5 vitórias no pênaltis e 2 derrotas. A equipe do Guarani, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Venceu 4 nos pênaltis e perdeu 3. A equipe do Amparo
tem 9 pontos ganhos, 2 vitórias e 5 derrotas. Lançamento é feito à frente, avança a equipe do Guarani com Pietro Lima, conseguiu o desvio ali. E é tiro de meta. O Torezan ficou olhando pro Bruno de Oliveira, o Bruno de Oliveira ficou olhando pro Torezan. Vamos marcar tiro de meta e o tiro de meta está marcado. Repetindo a campanha do Amparo, 2 vitórias, 5 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 16 até o início dessa rodada, venceu 3 nos pênaltis e perdeu 4. No primeiro turno, o Guarani venceu a equipe do Amparo aqui mesmo por 4-0 e o Guarani acabou perdendo nos pênaltis. O ponto extra. A disputa do ponto extra. Bola com a equipe do Amparo, que está jogando lá pelo lado direito. Tenta avançar. Tenta a inversão de jogo aqui no meio. Inverte mais ainda, tentou o lançamento para o camisa 10, o Pedro. Pedro perdeu ali, tentou sair jogando, acabou perdendo o controle da bola o Benício. Por isso, lateral a favor da equipe do Amparo. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Recupera a equipe do Amparo. Ali estava o Arthur Muniz, tentou a inversão de jogo, não conseguiu. Recuperou novamente o Pietro, vai avançando, saiu cara a cara, sai firme na defesa ali o Theo. Antecipou e fez a defesa, mandando essa bola para longe. E o Amparo tenta puxar o contra-ataque, o toque no meio. Arthur Muniz acabou perdendo, a sobra com Benício, perdeu também. Lançamento feito à frente e acabou cometendo falta ali o Benício para cima do jogador da equipe do Amparo. A falta para cima do camisa 4, Guilherme Alabarce. Quem vai para a cobrança é o Arthur Muniz. Ele toca do lado para o Isaac. O Isaac arriscou o chute ali, sem direção, ainda tentou um companheiro seu recuperar a bola, mas a bola foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão com a gente, 61 aparelhos conectados. Mande a sua mensagem, fale com a gente, para quem é sua torcida, para quem é, se tem um primo, neto, sobrinho, filho, quem tá jogando? Tenta sair a equipe do Guarani, o lançamento ali para o Pietro Lima, conseguiu no carrinho mandar essa bola pela linha lateral a equipe do Amparo. Lateral já batido, o domínio ali do Henrique Correia, tentou a tabelinha. Aí na devolução, o Henrique não estava em posição irregular, até porque do lateral não tem impedimento. Mas aí na devolução para o seu companheiro, esse sim estava adiantado e por isso a posição irregular foi anotada. Impedimento já cobrado. Tenta sair a equipe do Amparo. Sai jogando lá na frente. Conseguiu recuperar ali a zaga do Guarani, mandando essa bola pela linha lateral. Era o Pablo Miguel ali que mandou essa bola pela linha lateral. Lateral já batido. Aí a torcida se anima aqui, tenta animar, quer mais gols. E o Amparo é que vem, o Amparo luta, busca diminuir o placar. A equipe do Guarani faz o lançamento, volta para a equipe do Amparo. O lançamento é feito por cima! Arriscou o chute por cobertura. Ela passou raspando o travessão do goleiro Lorenzo, mas acaba indo pela linha de fundo. Tiro de meta, já batido. Tenta sair a equipe do Guarani. A equipe do Amparo sobe sua linha de marcação. Bola com Benício. 2 em cima dele, toca mais atrás. Benício recebe de volta. Conseguiu escapar, já toca ali para o Enzo. Enzo tentou o toque no meio, mas recuperou a equipe do Amparo, que sai jogando pelo meio. No bate-rebate, volta com a equipe do Amparo. Pablo Miguel vai lá na marcação, firme no carrinho, mandando essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Amparo, lá pelo lado direito. Já passamos da marca dos 8 minutos deste segundo tempo no placar. Guarani 5, Amparo 0. O toque é feito, bela recuperação ali do Benício, que sai jogando, belo tapa na esquerda para Pietro. Pietro no meio para Henrico, cara a cara, driblou, defendeu Miguel, na sobra! Gol! É do Guarani! Henrico Correia, camisa 18.
na marca dos 8 minutos desta segunda etapa. Não perca a conta. Agora, Guarani 6, Amparo 0. O Theo ainda no primeiro lance fez uma belíssima defesa, mas no rebote sobrou novamente nos pés do Henrico, que daí só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Ampliado o placar, mas o Amparo vem, luta, busca o cruzamento, aí pegou mal na bola, foi direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Tiro de meta já batido, curto, conseguiu escapar. Tenta avançar a equipe do Guarani, se atrapalha na saída de bola e agora falta a favor da equipe do Amparo e é uma falta perigosa. Frontal ao gol do goleiro Lorenzo e o jogador do Guarani levou cartão amarelo. Eu só estou tentando ver quem é ali para informar os amigos de casa. O camisa 17, o Lorenzo. Na bobeada da saída de bola da equipe do Guarani, ele acabou cometendo a falta ali porque o Amparo recuperou e aí o cartão amarelo foi anotado para o camisa 17, Lorenzo. Lembrando que o cartão não é levantado, só é mostrado ao jogador e informado aos bancos de reservas. Falta frontal, falta perigosa, vem a equipe do Amparo, tenta diminuir o placar. Já na marca dos 10 minutos desta segunda etapa. Quem tá lá é o camisa 22, o Stefano. Vem na cobrança, o chute colocado, desvio na barreira. É escanteio. A bola bateu na barreira e passou à esquerda do gol do goleiro Lorenzo, mas é escanteio a favor da equipe do Amparo. Vai lá a equipe do Amparo, o Benício vai lá para uma possível cobrança curta. O árbitro pede a distância, tem que estar nos 9,15 m de distância. O Benício também. Agora tudo ok para a cobrança. Não, ainda não, tem que posicionar ali. Agora o assistente número 2, o Ilanilton, informa. Agora sim está tudo ok. Vem para a cobrança de escanteio a equipe do Amparo. Na marca dos 11 minutos. Houve um troca-troca ali, acabou se complicando, desvio de cabeça, afasta a equipe do Guarani, a sobra, rebatido novamente. Tenta pressionar agora a equipe do Amparo, busca diminuir no placar. O toque aqui pelo lado esquerdo, vai avançando, pedala, por cima da bola, protege bem. Tenta sair jogando, 3 em cima dele. É o camisa 8, o Arthur Muniz. Conseguiu escapar, toca mais atrás para o Pedro. Pedro acabou perdendo, lançamento para o Henrico. Não conseguiu, chega na cobertura a equipe do Amparo. A bola chega até o lado direito, mas recupera a equipe do Guarani, que tenta sair jogando. O lançamento era para o Benício, não chegou. Fica aquele ping-pong ali, quem fica com ela? Afasta a zaga do Guarani, aqui pelo lado direito. Tenta sair jogando a equipe do Amparo, acabou chutando pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. Na marca dos 12 minutos, vai aqui o camisa 13, Joaquim, para a cobrança. Joaquim, o arremesso lateral, desvio ali do Henrico. Tenta ali o Pietro. Ganhou o Pietro na área, tentou o corte. O desvio foi feito, mas o Pietro ainda tocou na bola. O Torezan, próximo do lance, marcou tiro de meta para a equipe do Amparo. Vai para a cobrança o Theo. Theo toca curto ali, o Henrico estava ali enxuriçando. Tentou dificultar a saída de bola. Recupera a equipe do Guarani lá no meio de campo e agora foi empurrado. E a falta foi assinalada contra a equipe do Amparo. A quarta falta cometida do Amparo na partida contra 6 da equipe do Guarani. Muito obrigado a todos que estão com a gente no chat. Lorena, de São Paulo, sempre na torcida pelo Bugre. O Fábio Moraes, de Lorena, estado de São Paulo, sempre na torcida pelo Bugre em todas as categorias. Valeu aí ao Fábio que está com a gente aqui acompanhando mais essa transmissão da TV Guarani. Passamos dos 13 minutos. No placar, 6 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Amparo. E as curiosidades do campeonato, a maior goleada até agora no Campeonato Paulista da categoria Sub-11, São Paulo 11, Salto 0.
E a equipe do Guarani, que tem o 20º ataque com 6 gols. Oh, desculpa, o 44º ataque com 7 gols. Pode subir um pouquinho nesse ranking de melhores ataques, já que está fazendo 6 gols hoje aqui contra a equipe do Amparo. Lembrando que ainda tem o terceiro tempo. Falta assinalada contra a equipe do Amparo. Vai para a cobrança a equipe do Guarani. Cobrança feita, o toque no meio. Achou o Enzo. O Enzo não conseguiu o domínio, afastou ali a equipe do Amparo. Tenta o domínio o Pedro. Pedro briga por ela, perdeu. O lançamento é feito à frente. O Theo sai ali na cobertura e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Benício para a cobrança. Já cobrado. Tenta o Pedro. Acabou perdendo. Tenta sair jogando a equipe do Amparo agora aqui pelo lado esquerdo. Aí chegou atrasado o Pedro, cometendo a falta para cima. O Enzo, perdão, para cima do goleiro Pedro. E o Enzo vai levar cartão amarelo. Mais um cartão amarelo para a equipe do Guarani, agora o camisa 10, Enzo. Lembrando que, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, os cartões até a categoria sub-15 não podem ser levantados ao público. Por isso, o cartão é mostrado e em alguns momentos tem um bolinho ali e a gente não consegue ver, mas até agora a identificação é fácil de saber quem recebeu os cartões amarelos. Pela equipe do Amparo, camisa 9, Murilo, e pela equipe do Guarani, o Enzo, camisa 10, e o Lorenzo, camisa 17. E a garotada aproveita o atendimento ali do Pedro para todo mundo tomar água, que o calor vai tomando conta aqui em Amparo nessa tarde de sábado. E agora a maca foi chamada. Ou não, tá tentando se levantar ali o Pedro, mas está com muita dificuldade. O árbitro pediu a entrada da maca. Não está pedindo a substituição ainda, mas o Pedro foi ao gramado novamente. Vai sair de maca. Que só seja a pancada, que não seja nada de mais grave ali ao jogador da equipe do Amparo, camisa 10, o Pedro. E vai ser feita a substituição, é isso mesmo. Vai voltar ao gramado o camisa 5, o Arthur Freire. Não tem condições ali o Pedro, infelizmente. Sai chorando, espero que não seja nada. Depois a gente tenta pegar alguma informação ali para ver, até para avisar familiares e amigos que possam estar assistindo a gente. Cobrança feita, avança a equipe do Amparo. Sai tocando Isaac, tenta ali pelo meio. Vai avançando. A equipe do Guarani, fechadinha na sua defesa, consegue roubar essa bola. Enzo, o lançamento feito à frente, o desvio de cabeça do Stefano, mandando essa bola pela linha lateral. A todos de casa, só para avisar, quando o Amparo está jogando aqui perto da cabine, a visualização do número ainda é possível de alguma forma. Por isso que a gente consegue identificar mais fácil a numeração. Agora, quando está do outro lado, é impossível. E vem a equipe do Guarani, Benício tentou o cruzamento, chegou firme no carrinho, Isaac mandando essa bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani, é o primeiro escanteio do Guarani na partida. Escanteio aqui pelo lado direito, vai para a cobrança Pablo Miguel. Vem de perna direita, vai bater não, perna esquerda, então é batida fechada. Tudo ok, autorizada a cobrança. Vai o Pablo. Formigueiro lá na área. Ele prefere o toque curto para o Pedro. Recebeu essa bola. Acabou se atrapalhando ali, aí estava em posição irregular o Pedro. O impedimento foi assinalado. Mais um impedimento da equipe do Guarani, são 7 na partida. Já sai jogando a equipe do Amparo e nos 18 minutos põe ponto final o senhor Roberto Tereza Júnior dessa segunda etapa. De até aqui, Guarani 6, Amparo 0. Vocês já sabem, vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente está de volta para vocês.
Muito bem, estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. É a categoria Sub-11, aqui pelo Campeonato Paulista na TV Guarani. Informando aos amigos aí de casa, até a própria Yasmin, chegou pra gente a súmula aqui da escalação do Guarani, porque eles haviam passado uma e agora chegou a corrigida. Então, o número 2 é o Davi, o número 5 é o Flávio e o número 8 é o Bento. Informando a todos de casa aí, os jogadores da equipe do Guarani. Tá ok? O Guarani, se eu não me engano, voltou todos aqueles que eram titulares do primeiro tempo. Na equipe do Amparo, tô vendo lá o Theo, o Arthur Muniz, o Guilherme Alabarce, o Stefano, o camisa 15, o Davi. À medida que a gente vai tentando achar ali os números, a gente vai passando. Consegui 5 aqui por enquanto, tá, galera? É que é muito difícil mesmo ver essa numeração da equipe do Amparo. Infelizmente, a camisa é bonita, mas o número dourado, no fundo branco, no sol, é impossível. Autoriza o árbitro, começa o terceiro tempo de Guarani 6, Amparo 0 até aqui. A equipe do Guarani sai tocando a bola chega até Heitor Ramos, faz o lançamento à frente para o Bento. Bento faz o corte, chega mais atrás, volta, a bola fica com o Bento novamente. Faz o giro, acabou perdendo, recuperou ali o Pietro, camisa 25, mas perdeu na sequência. Chegou o Stefano e acabou mandando essa bola direto, ficou fácil nas mãos do goleiro, o Pedro Ribeiro. Sai jogando a equipe do Guarani novamente. Começa de novo, lá pelo meio. Toca na esquerda para Heitor Ramos. Heitor, toque na frente. Tentou o lançamento para o Leonardo. Leonardo avança, não, saiu a bola. Acabou, saiu pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do... lateral a favor da equipe do Guarani. Só corrigindo então, o Flávio, que marcou o gol, o camisa 5, o Flávio marcou seu primeiro gol na competição também. O Leonardo marcou seu terceiro gol, o Ian o seu segundo, o Theo o primeiro, o Benício o primeiro, o e o Henrico Correia o segundo gol na competição. Amparo tenta sair jogando ali, tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Avança a equipe do Guarani, ganhou na saída de bola, com o Theo, adiantou, tentou fazer o corte, firme o Theo e faz a defesa! E já sai fazendo a ligação direta, tenta sair a equipe do Amparo, o Guarani perde uma grande chance de ampliar o placar aqui no José de Araújo Sintra. E agora a falta assinalada contra a equipe do Guarani pelo lado direito. Lembrando, a equipe do Guarani vem com 1 Pedro Ribeiro, 2 Davi, 3 João Zanella, 5 Flávio, 6 Heitor Ramos, 7 Leonardo, 8 Bento, 9 Theo, 11 Ian Henrique. A equipe do Amparo tenta o chute ali, a bola está fora da direção do gol, mas o Pedro Ribeiro vai lá e garante. Tenta o lançamento, a bola era para o Theo, não chegou. Tenta ganhar a equipe do Amparo, fica aquele bate-rebate. O Bento consegue ganhar, toca mais atrás ali para o Davi. Davi já toca no meio. A equipe do Guarani tenta sair jogando, mais 3 jogadores em cima do Flávio. Acabou perdendo. Avança a equipe do Amparo, chute cruzado. Defendeu o goleiro Theo. Impede o primeiro gol. Tentou ligar o contra-ataque, mas não conseguiu. A equipe do Amparo perde uma grande, grande chance. Aqui com o camisa 3, o Isaac. Tenta sair jogando novamente a equipe do Amparo. Chega firme ali na marcação, mas tá firme ali também o Heitor. Tá um perde-ganha nesse momento aqui no campo de defesa do Guarani. Chega ali o Leonardo para ajudar o sistema defensivo.
Toca aqui na esquerda, tem o Heitor Ramos mais à frente. Ele olha, inverte o jogo, mas faz o lançamento errado. Recupera a equipe do Amparo. Vai lá na proteção o Davi, acabou perdendo. O cruzamento é feito na área. Tentou o toque de cabeça, passa à esquerda do gol, longe do goleiro Pedro Ribeiro. E é só tiro de meta para a equipe do Guarani, que já sai jogando. Tentou ali. O árbitro entendeu que não houve nada, mas houve um choque ali do Isaac com o camisa 7, o camisa 7, o Leonardo, mas o árbitro entendeu que é só lateral, foi acidente de trabalho. Substituição já ocorreu aqui. Agora, nesse terceiro tempo, as substituições são permitidas e as substituições são volantes. Lançamento feito à frente, tenta sair jogando ali, não conseguiu completar o passe, o Ian Henrique. O Theo já estava pronto para disparar ali, se recebesse esse lançamento. Novo lateral para a equipe do Amparo, lá pelo lado esquerdo. Lançamento feito à frente, domina. A bola fica com o Davi, que agora faz o lançamento, sai na corrida, contra o Theo, o toque é feito, o Theo defendeu de novo, vem o Theo, é Theo contra Theo ali, ganhou o Theo da equipe do Amparo. Belíssima defesa do Theo, fechando o ângulo, firme, impedindo o 7º gol da equipe do Guarani. Já sai jogando a equipe do Guarani novamente. Heitor Ramos. Tentou o lançamento ali para ninguém. Quem tá na corrida ali não era o Theo naquele lance, não. Desculpa, era o Bento. O Bento acabou perdendo o gol, mas recuperou aqui o carrinho. Aí o árbitro viu se ia levar vantagem, não levou. O Bento está caído lá, mas já tá tudo ok com ele. Ele até pediu para bater essa falta. Vamos ver quem vem para a cobrança dessa falta. Vem a equipe do Guarani. É o Heitor Ramos. Ele pede a aproximação de alguém. Cobrança feita. A equipe do Amparo saiu toda ali. Saiu todo mundo e o Heitor foi. Tá impedido. Tá impedido ali o camisa 5, o Flávio. A equipe do Amparo saiu todo mundo. Mas foi muito nítido ali a saída ali para a cobrança do impedimento. Para deixar em posição irregular o ataque da equipe do Guarani. O lançamento agora aqui para o Pietro, a bola acabou saindo pela linha lateral. Lateral já batido. Tenta ali o Heitor Ramos. Bento estava próximo dali, recebeu, agora acabou perdendo o Flávio. A sobra fica com o Murilo. Acabou perdendo, recupera ali o Guarani, que tenta sair jogando com o Davi lá pelo lado direito. Faz o lançamento à frente para o Theo. O Theo ganhou, tá em posição legal, perdão. Ele avança, pedala, tá sozinho. Agora vai chegando o Bento lá na área. Tem também mais um companheiro, Ian. Tentou o cruzamento e acerta o fotógrafo. Mas o fotógrafo estava esperto e faz a defesa. Theo, goleiro da equipe do Amparo, sai jogando. Sai tocando no meio, a equipe do Amparo tenta fazer o seu gol de honra pelo menos. Isaac fez a fila, acabou adiantando, perdeu na sequência. E agora o Flávio tenta fazer o lançamento. Tava em posição irregular o ataque do Guarani. Tá em posição irregular, tá impedido. Aí tava nítido aí. Até Ramon Canadinho marcaria esse impedimento. Vem o Theo para a cobrança. Ah, não, a cobrança é mais à frente aqui, ele deixou para o seu companheiro. Estamos chegando na marca dos 8 minutos deste terceiro tempo. No placar, Guarani 6, Amparo 0. E até o momento, se eu não me engano, vamos ver aqui, vamos fazer a checagem. É isso mesmo, é a maior vitória até agora do Guarani no Campeonato Paulista, esse 6-0. Sai jogando a equipe do Guarani, inversão de jogo. Tenta sair jogando. Saiu bonito, sozinho, avança. Céu, na saída, pra fora! O Theo fechou o ângulo. Quem tava nessa bola era o camisa
Número 2, o Davi. Ele foi esperto, tava todo mundo impedido. Ele deu um tapa na frente e foi sozinho. Na hora de tocar na saída do goleiro Theo, acabou tirando muito do goleiro e tirou do gol. A bola passou raspando a trave esquerda. Por isso, no placar segue 6-0 para a equipe do Guarani. E vem o Murilo lá pelo lado esquerdo. Vem a equipe do Amparo, quer diminuir o placar. Chega firme o Davi na marcação e manda essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Amparo, lá pelo lado esquerdo, cobrança feita. O toque é feito. Tabelinha lá pelo lado esquerdo tentando avançar, mas a marcação do Guarani é forte. O Theo tá lá ajudando e acaba cometendo a falta. Foi com muita vontade, acabou cometendo a falta, a nona falta do Guarani na partida. E agora, meu amigo, para alegria do narrador, vai trocar todo o time. Vai trocar todo o time, vai trocar o goleiro também. Aí fica fácil. A equipe do Guarani agora vem com, daqui a pouquinho, depois da cobrança da falta. Vai trocar agora? Vai esperar, vai trocar todo mundo. Vamos lá, vai entrar 12 Lorenzo, 4 Matheus Koga, 10 Enzo, 13 Joaquim, 14 Benício, 15 Pablo Miguel, 16 Pietro Lima, 17 Lorenzo e 18 Henrico Correia pela equipe do Guarani. Vai trocando todo mundo. Já vai se posicionando no gramado, a falta é a favor da equipe do Amparo. Lorenzo já chega no gol lá. O árbitro vai autorizar a cobrança. O Matheus Sanibal, bora Bugre. Cobrança feita, afasta a zaga. Tenta chegar lá o Pietro. Não chegou. Quem chegou primeiro foi a equipe do Amparo. Faz o corte, pedala, tenta jogar, evitou a saída pela linha lateral. Aí no meio de 3 acabou adiantando e perdendo a bola. O Guarani tenta sair. O Henrico está impedido. O toque é feito na direita. Tenta avançar, chega na cobertura a equipe do Amparo, a defesa e manda essa bola pela linha lateral, mas não saiu, conseguiu evitar a saída. O lançamento é feito, recuperou o Pablo, mas não teve o domínio. Chega firme agora o Lorenzo. No meio de 3 acabou perdendo, o Pablo tentou inverter o jogo. Enzo na jogada. Agora sim, consegue tocar para o Joaquim lá na direita. Ele dá um tapa na bola, já avança, a bola é para o Pietro, o lance é perigoso, o Henrico tá na área, tentou o corte, avançou ali, chega na cobertura a equipe do Amparo e manda essa bola para escanteio. O pessoal reclama de uma falta dentro da área ali, em cima do Pietro, um possível pênalti, eu acho que foi mais um choque ali na disputa de bola. O Pietro está sentindo ali, tá caído, o seu companheiro ali, o Benício, vai lá, levanta, vamos embora, para dar sequência na partida. Já passamos os 11 minutos. É o Pablo que vai para a cobrança. Vai entrar agora o camisa 13, o Luca, na equipe do Amparo daqui a pouquinho. Pablo para a cobrança do escanteio, autorizado. Ele manda lá atrás para o Lorenzo. O chute é feito, bateu na zaga ali, estava em posição irregular o Enzo, camisa 10 da equipe do Guarani, e deixa passar, a bola fica com o goleiro Theo, que despacha essa bola. Tenta ali o domínio, o Matheus Koga não conseguiu, mas na disputa a falta foi cometida, mais uma falta cometida pela equipe do Amparo. É a 7ª na partida. Agora vai haver a troca também do goleiro, vai voltar o goleiro Miguel no lugar do Theo. Tá voltando ao gramado o camisa 13, o Luca, e também o camisa 23, o Bernardo. E agora é autorizada a entrada do departamento médico da equipe do Guarani para atendimento ao seu jogador. Você acompanha aí na telinha, seja um sócio campeão. Escaneie ali o QR Code que está na tela e veja os benefícios que você pode encontrar sendo um sócio campeão. Tem plano para todos os bolsos e vantagens em todos eles. Escaneie, procure e ajude o Bugre de Campinas. O atendimento continua ali ao jogador da equipe do Guarani, na marca dos 13 minutos desta terceira etapa. Lembrando que, acabando o jogo, ainda tem a disputa do ponto extra nas cobranças das penalidades máximas. O Roberto Torezan Júnior está lá junto, acompanhando o atendimento ao jogador da equipe do Guarani, é o camisa 17, o Lorenzo.
Lorenzo já vai se levantando ali. Tá mancando um pouco. Vamos ver se ele vai ter condições de continuar na partida. Daqui a pouco ele foi atendido, vai sendo retirado de campo, só pode voltar com autorização da arbitragem. Podendo voltar, tá tudo ok. Falta a favor do Guarani, já estamos chegando na marca dos 14 minutos. Ele já se posiciona, vai estar tudo ok com o camisa 17 Lorenzo. O lançamento é feito à frente, a molecada do Amparo saiu todo mundo ali, mas saiu todo mundo numa disparada. E ficou 3 jogadores em posição irregular. A equipe do Guarani, em alguns momentos, foram espertas, principalmente nos primeiro tempo, nos 4 gols. Com relação depois do começo, em 5 minutos, 3 impedimentos, depois se encaixaram ali. Tenta sair jogando a equipe do Amparo, já recuperou a equipe do Guarani, o toque é feito, tentou o Pietro, toque de primeira para o Henrico, a bola volta com ele tentou novamente o lançamento, Henrico para o Benício, acabou o toque saindo forte, o Benício corre atrás dela, o último toque foi do jogador do Amparo, por isso o lateral é a favor da equipe do Guarani. Vai o Joaquim para a cobrança. Esperando a movimentação dos seus companheiros, tentou ali o Henrico, a sobra do Amparo, novo lateral para a equipe do Guarani. Joaquim na cobrança. Lançamento feito ali. O jogador do Guarani no meio de 2 ali, acabou saindo com bola e tudo. Só tiro de meta. 13 do Amparo, Pinela. Gente, aqui entendam o seguinte, quem passa essas numerações pra gente, a relação, é as comissões técnicas, tá? É Luca Pinela, mas o nome que tá aqui pra gente é Luca. Então, Pinela aqui, nesse finalzinho a gente fala o Pinela, o camisa 13. A sobra fica com o Guarani. Tenta sair jogando. É pressionado, rouba a bola, mas volta com a equipe do Guarani. Tenta sair aqui pelo lado esquerdo e a falta é assinalada contra a equipe do Amparo. Falta aqui pelo lado esquerdo. Cobrança já feita. Pablo recua. Recebe agora o Lorenzo, que já sai de volta. Acabou furando, ganhou o Pietro. Ele avança, invadiu a área. O toque no meio, gol contra! Gol do Guarani! Gol contra da equipe do Amparo! No toque no meio, o jogador, a gente tá tentando ver se consegue achar o jogador que marcou o gol contra, mas não deu para ver o número por causa do reflexo. O toque foi feito e aí ele empurrou automático para o fundo da rede. A equipe do Guarani marca o seu 7º gol na partida aos 16 minutos desta terceira etapa. E tenta sair novamente a equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, teremos mais 1 minuto de acréscimo. O lançamento é feito à frente, ali só protege e a bola acaba saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Guarani. Já passamos dos 17, vamos até os 18. Vai o Lorenzo para a cobrança. Tá o Lorenzo, tá ali o Lorenzo goleiro e o Lorenzo camisa 17. Lançamento para o Pietro. Ganhou, avançou, invadiu a área. Tentou fazer o corte e chegou na recuperação a defesa do Amparo. Mas a bola fica com o Pietro, ele protege bem. Ganhou 3 em cima dele, acertou o fogo amigo e acabou ganhando o Pietro no meio de 3. A bola para o Henrico no meio da área. O chute é feito, não conseguiu chutar bem, foi travado. Ganha escanteio a equipe do Guarani. Na marca dos 17:50, finalzinho de jogo. Mais um escanteio a favor da equipe do Guarani. Lá pelo lado direito, vai o Pablo para a cobrança. Cobrança feita, fechada, direto pela linha de fundo. E aproveita, Roberto Torezan Júnior põe ponto final no jogo para Guarani 7, Amparo 0. Fazer a estatística final aqui da partida.
A equipe do Guarani deu 13 chutes, 11 na direção do gol. Cometeu 9 faltas, teve um escanteio. Teve 3 escanteios a seu favor e teve 10 impedimentos assinalados contra a equipe do Amparo, que se utilizou muito dessa linha burra. E, além disso, 75% de posse de bola. A equipe do Amparo, foram 2 chutes, foram 9 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 8 faltas, teve 4 escanteios a seu favor e um impedimento assinalado contra, 25% de posse de bola. A equipe do Guarani, 2 advertências para o camisa 10, Enzo, e camisa 17, Lorenzo. A equipe do Amparo, uma advertência para o camisa 9, o Murilo. Já os gols foram assinalados por Flávio, camisa 5, Leonardo, camisa 7, Theo, camisa 9, Ian Henrique, camisa 11, Benício, camisa 14, Henrico Correia, camisa 18 e o gol contra assinalado pelo jogador do Amparo, que a gente infelizmente não conseguiu pegar o número devido ao reflexo ali bem na direção do sol. E agora vamos às disputas das penalidades máximas. Lembrando que todos podem participar, só se houvesse alguma substituição disciplinar, aí o jogador não poderia participar da cobrança das penalidades máximas. Quem terminou o jogo fica no meio de campo, quem estava no banco fica na linha lateral, mas lembrando e confirmando, todos podem participar dessa disputa das cobranças das penalidades máximas. A Elisângela Machado, parabéns a... Peraí, que tá bem no coraçãozinho aqui, Elisângela. Parabéns, equipe bugrina, vocês são demais, valeu. É aqui, não sai daí, Elisângela, tem mais. Daqui a pouquinho, o Sub-12 a partir das 16 horas, aqui mesmo na TV Guarani. Depois da disputa dos pênaltis, aí tem aquele intervalo e às 16 horas começa o Sub-12. Muito bem, os jogadores já se encaminham. Vai começar a cobrança, a equipe do Guarani já está posicionado lá, o camisa 8, o Bento. O Bento já se posiciona lá e o Theo é o goleiro da equipe do Amparo. E pelos lados da equipe do Guarani será o camisa 12, o Lorenzo. Bento para a cobrança. O árbitro já aproveita, já faz aquela orientação aos 2 goleiros. O Theo ali permanece, já que vai começar a disputa a equipe do Guarani. E o Lorenzo já se caminha do lado ali para fora da área. Enquanto aqui do lado direito, as 2 equipes do Sub-12 vão finalizando o seu aquecimento. Bento já toma boa distância ali, autorizado. Vem o Bento para a cobrança, na trave! Perde a primeira cobrança a equipe do Guarani. E agora vai lá também o camisa 8 da equipe do Amparo, o Arthur Muniz. Todos os jogadores ali foram lá cumprimentar, foram dar aquele apoio moral para o Bento. Arthur Muniz para a cobrança. Já ajeitou. O árbitro verificou que está tudo ok, está na posição correta. Não, pediu para vir um pouquinho mais para trás. Agora sim. Vem Arthur Muniz para a cobrança. Tá parado ali. O goleiro tem que ficar do outro lado. Por isso que o assistente pediu pro Theo se encaminhar para o outro lado. Autorizado. Vai Arthur Muniz para a cobrança. De perna direita, Arthur Muniz. Golaço. Um chute no ângulo, bateu no ferro de proteção lá no fundo. Quase engano o narrador aqui, mas o gol foi confirmado. 1-0 para a equipe do Amparo. Vai o Enzo, camisa 10, para a segunda cobrança. Já ajeita a bola. Toma distância, média distância. Autorizado.
Enzo partiu de perna direita. O chute é feito, cantou o canto. Pulou muito bem o goleiro Theo e faz a defesa. É a chance da equipe do Amparo ampliar o placar. Vai para a cobrança o camisa 6, o Nicolas. O Theo vai lá orientar, dar sua dica para cima do goleiro Lorenzo. Nicolas para a cobrança, vai de perna canhota, autorizado no centro. Lorenzo ficou e fez a defesa. Ainda 1-0 para a equipe do Amparo. E agora vai o camisa 18, Henrico Correia. Henrico já se encaminha ali, ele estava querendo a bola, mas já estava a bola próxima ali da marca do pênalti. Já ajeitou. Vem para a cobrança. Henrico, autorizado. De perna direita, o gol! Vencendo o goleiro Theo pela primeira vez, o Guarani marca o seu primeiro gol. E agora vem para a terceira cobrança a equipe do Amparo. Quem tá indo ali, eu acho que é o camisa 13, o Pinella. Vai o Pinella para a cobrança. Toma distância. Não, tá a posição errada aí, pediu para puxar mais para trás. Agora sim, Pinella para a cobrança. Autorizado, Pinella! Gol da equipe do Amparo. O chute colocado sem chances para o Lorenzo. 2-1 em 3 cobranças. A equipe do Guarani já vai para a quarta cobrança e quem vem é o camisa 17, Lorenzo. Lorenzo já vai ajeitando a bola. Toma distância. É de perna direita. Ó, o árbitro pediu para centralizar um pouco mais ali, isso. Agora sim está na posição correta. Lorenzo toma distância, autorizado, de perna direita. Gol! Firme no centro, no ângulo, sem chances para o goleiro Theo. Agora vai para a quarta cobrança a equipe do Amparo. Não dá para ver o número agora de quem vai bater ali. Autorizada a cobrança. Vem de perna esquerda, o chute para fora! Perde a quarta cobrança. Está tudo igual, 2-2 na disputa do ponto extra. E agora vai o camisa 11, Ian Henrique. Infelizmente não conseguimos ver o número do último jogador do Amparo que fez a cobrança. Autorizado, vem Ian para a cobrança, Ian, o gol! Gol do Guarani, 3-2. Agora tem que fazer a equipe do Amparo. Vai se encaminhando lentamente ali. Vamos ver se a gente consegue ver quem é o número do jogador. A torcida grita o nome do goleiro. Não dá para ver o número do jogador, infelizmente. Vai a equipe do Amparo para a cobrança. De perna canhota. Autorizado a cobrança. Gol da equipe do Amparo. Tudo igual, 3-3. Vamos para as alternadas. E quem vai agora é o Pablo, camisa 15. Pablo já ajeita a bola. Ajeita ali. Vai o Pablo. Toma distância. De perna canhota. O chute. Defendeu o Theo. No cantinho fez uma belíssima defesa. E agora está nos pés do camisa 25, Pietro. Pode estar nos pés da camisa 25, Pietro. A definição do ponto extra. Ele já se encaminha lá para a marca do pênalti. É a sexta cobrança.
e acabou sentindo ali o Theo na defesa. Acho que deve ter batido na trave, o chute foi forte, ele defendeu. Pode ter acontecido alguma coisa na mão do jogador, que não seja nada. Vai o Pietro. O médico do Amparo já vai rapidinho lá para o pronto atendimento. E o Roberto Torezan tem que aguardar ali o atendimento, então. Não pode autorizar a cobrança ainda. Estamos no aguardo. Não, ele vai autorizar já. Já vai autorizar. Vai o Pietro para a cobrança. Pietro! Gol do Amparo! O Amparo conquista o ponto extra. Com esses resultados, a equipe do Guarani vai a 18 pontos. A equipe do Amparo chega a 10. E aí a gente tem que aguardar os demais resultados, que ainda hoje tem Cosmopolitano e União Agrícola Barbarense, Maccabi e Inter de Limeira, Independente e Rio Branco. Esse foi o final da categoria Sub-11. A gente vai ficando por aqui, vamos para um rápido break e daqui a pouco, nessa mesma live, a gente volta daqui uns 8 minutinhos para a categoria Sub-12, Guarani e Amparo. A gente volta já já.
Muito boa tarde, amigos da TV Guarani. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Agora para aquela audiência rotativa, agora é a categoria Sub-12, Campeonato Paulista, onde a equipe do Guarani enfrenta a equipe do Amparo Futebol Clube. As equipes, a gente já escuta a movimentação aqui no corredor de trás, onde se localiza os vestiários. A garotada já se prepara para entrar no gramado e daqui a pouquinho darmos início a oitava rodada aqui para Guarani e Amparo. Na categoria Sub-12, as duas equipes também fazem parte do grupo 5, onde o Guarani ocupa a quarta posição com 12 pontos, é o décimo melhor quarto colocado, só que nessa competição classificam-se os 3 primeiros colocados, mais os 2 melhores quartos colocados, por isso nesse momento a equipe do Guarani estaria fora. E a equipe do Amparo, com 10 pontos, é o 7º colocado. A equipe do Guarani, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 8, sofreu 13, menos 5 de saldo. Venceu 4 disputas de pênaltis e perdeu 3. A equipe do Amparo, 2 vitórias e 5 derrotas. Marcou 4, sofreu 10, tem um saldo de menos 6. A equipe venceu 4 disputas nos pênaltis e perdeu 3. A equipe do Guarani é a 48ª colocada na classificação geral, enquanto a equipe do Amparo a 56ª colocada. Na última rodada, a equipe do Guarani empatou em 1-1 com a União Barbarense e foi derrotada nos pênaltis. Já a equipe do Amparo perdeu para o Maccabi e venceu nos pênaltis. No primeiro turno, derrota. A equipe do Guarani acabou perdendo para o Amparo, aqui mesmo no José de Araújo Sintra, só que nessa condição de visitante. E também perdeu nos pênaltis. A equipe do Amparo fez barba, cabelo e bigode. Os destaques aqui, o João Gomes, o artilheiro do Guarani, com 3 gols. E pelos lados do Amparo, Miguel Albino, Caleb e Luiz de Barros, cada um com 1 gol marcado. A equipe do Guarani, que tem o 31º ataque com 8 gols marcados, e o Amparo, o 54º com 4 gols. A equipe do Guarani é a 64ª defesa com 13 gols sofridos, enquanto que a equipe do Amparo, a 15ª, somente com 4 gols, tem uma boa defesa, e o Guarani vai ter trabalho nessa tarde de sábado aqui no José de Araújo Sintra. Lembrando que pela 8ª rodada, além de Guarani e Amparo, temos Cosmopolitano e União Barbarense, Maccabi e Inter de Limeira, Independente e Rio Branco, todos os jogos no mesmo horário. Placar mais comum da competição, 1-0 em 65 jogos. A maior goleada, Palmeiras 10, Flamengo de Guarulhos 0. O Sub-11 e o Sub-12, na próxima rodada, no dia 4 de julho, a equipe do Guarani vai até Limeira enfrentar a equipe da Internacional, enquanto que o Amparo recebe a forte equipe do Cosmopolitano. Os jogos começando às 14h30 e 16 horas. 14h30 o Sub-11, 16 horas o Sub-12. A nossa próxima transmissão aqui na TV Guarani é amanhã, onde a equipe do Sub-13 e Sub-14 enfrenta a equipe do Sporting Clube Paulinense a partir das 9 horas da manhã. Deixar um abraço aqui, um nosso muito obrigado a Elisângela Machado. Parabéns pela narração de vocês também, extremamente profissionais. Daqui consegui sentir toda a emoção do momento. Meus parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Elisângela, aí pela participação, estar com a gente. E continue, porque agora vai começar o Sub-12. Daqui a pouquinho as equipes já vão se posicionando ali na entrada do gramado, para termos aquele início, aquele protocolo de início da Federação Paulista de Futebol. As equipes, o pessoal de apoio aqui já vai se preparando, já tiraram aquelas fitas laterais. Lembrando que o comprimento do campo permanece o mesmo, mas a largura aumenta. Agora é de lateral em lateral do campo normal. Antes, no Sub-11, tinha aquela fita que era um campo mais estreito. Agora é um campo um pouco mais largo. Você já ouve aí o hino da Federação Paulista de Futebol? A equipe do Guarani, novamente com seu uniforme, camisa verde, shorts brancos, meiões verdes. E a equipe do Amparo, camisas brancas, shorts pretos, meiões brancos. Não deu para ver o número, o garoto do Amparo fez o giro ali, mas não deu para ver o número. Daqui a pouco a gente já acompanha, eles se encaminham para o centro do gramado, para termos
escutarmos, para termos a execução do hino nacional brasileiro. As duas equipes já vão se posicionando. E daqui a pouco você acompanha a execução do hino nacional brasileiro e depois do hino temos as escalações das duas equipes. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro. Agora vamos ao protocolo ali dos cumprimentos das equipes. O Guarani, dono da casa, vai cumprimentando todo mundo e a equipe agora do Amparo vai cumprimentando e o Amparo mantém o número dourado para alegria do narrador. Vamos ver se no finalzinho da tarde a gente consegue ver melhor esses números. Mas a equipe do Guarani vem a campo, comandada pelo técnico Robert Guilherme, com 1 Gabriel, 2 Miguel, 3 Pedro, 5 João Pedro, 6 Miguel Bueno, 7 Lael, 8 Enzo Pinheiro, 9 Nicolas Cruz, 10 Davi Luiz Cruz. A equipe do Amparo vem do técnico Juscelino Silva, vem com 12 Leonardo, 2 Lorenzo Mattioli, 3 Balbino, 6 Miguel Silva, 7 Luigi, 8 Davi, 10 Cauezinho, 17 Miguel Oliveira e 18 Lorenzo Montagnoli. O capitão da equipe é o Lorenzo Mattioli, da equipe do Amparo, e da equipe do Guarani é o camisa 6, Miguel Bueno. A equipe de arbitragem agora, o comando está a cargo de José Paulo Quáquio Júnior, com seus auxiliares Ilanilton Alves Pereira e Bruno de Oliveira Ferreira. E o quarto árbitro agora é o Roberto Torezan Júnior. As equipes vão tirando aquela foto tradicional, que agora dá para guardar na rede social, nos arquivos dos clubes, e a equipe de arbitragem aguardando os capitães para a tirada do TOS. Algumas características do Campeonato Sub-12, você já acompanha aqui com a gente, já sabe, além das dimensões do gramado, né? O gol permanece 2,2 de altura por 5 de comprimento. São 3 tempos de 17 minutos. No primeiro tempo é uma equipe, no segundo tempo a segunda equipe e no terceiro tempo tudo junto e misturado. A substituição só é permitida em caso de uma necessidade médica, senão não pode, em virtude de uma questão, como é que se fala? Por uma questão tática, aí não é permitido, só por uma questão médica. O TOS está sendo tirado ali com os capitães, como eu falei, lá pelo lado do Guarani, o Miguel Bueno, camisa 6, e pelo lado do Amparo, o camisa 2, Lorenzo Mattioli. Vamos ver se vão permanecer nessa... Parece que os lados permanecem iguais, o Guarani à nossa direita, o Amparo à nossa esquerda, e vamos ver quem dará o pontapé inicial. As equipes já posicionadas, já dimensionadas no gramado, a equipe de arbitragem também fazendo a última checagem, os assistentes vão lá ver novamente as redes dos gols, para ver se está tudo ok, daquela última conferida. O Quáquio já se encaminha lá para o centro do gramado. Vamos ver quem vai dar o pontapé inicial na partida. O jogo marcado para as 16 horas, agora nesse momento 16 horas e 2 minutos. A equipe ainda ninguém se manifestou para ver quem vai dar o pontapé inicial. É o Guarani. Agora sim é o Guarani que se prepara
para dar início a essa partida aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Tudo pronto. Redes conferidas. Ah, não, o assistente número 1 ali ainda fez uma última checagem, teve um cantinho ali que estava com problema, mas já vai ajeitando ali. Ali é um canto perigoso. O chute cruzado ali já enganou muita gente. O árbitro fazendo agora sim o assistente número 1, William Newton. Tá conferindo ainda, tá criterioso o rapaz ali. Agora sim, parece que tá tudo ok, ele vai se posicionar e teremos início a partida da categoria Sub-12. Você pode vir com a gente, mande sua mensagem, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe seu like, dá aquela moral pra gente também. Nós agradecemos muito. Está valendo, começa! Guarani e Amparo. E o toque aqui na esquerda tenta chegar até o Miguel Bueno, não conseguiu o domínio. E agora fica com o capitão da equipe do Amparo nessa cobrança do lateral, o Lorenzo Mattioli. O Mattioli tentou o arremesso ali pro seu companheiro, não conseguiu o domínio. O lateral agora é do capitão da equipe do Guarani, o Miguel Bueno. Tenta sair jogando a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo. Jogo estudado, jogo truncado nesse início. Aqui a Luzineide, parabéns meninos do Amparo. A Isabel Messias, parabéns pelo excelente trabalho. Agora vamos torcer para o Bugre, meu neto Pedro Henrique, o PH. Adriana Ferreira, pra cima Bugre. E a Eliana S3129, bora Amparo. E agora a primeira falta cometida pela equipe do Amparo. Tá sentindo ali o jogador da equipe do Guarani, o camisa 3, o Pedro, e o departamento médico da equipe do Guarani já é acionado ali para entrar ao gramado. Tá sentindo ali, tá com a mão no rosto, a pancada ali. Vai passando a aguinha milagrosa, o spray milagroso, para já resolver ali, melhorar a situação do jogador da equipe do Guarani. Parece que está tudo ok, como ele foi atendido, deve ser retirado do gramado para só voltar com autorização da equipe de arbitragem. Tudo ok, vai lá para a cobrança da falta o Davi Luiz Cruz, o Cruz. Davi Luiz Cruz, autorizado, faz o lançamento à frente, tentou ali o domínio, o Nicolas Cruz. Nicolas, o lançamento, tentou ali para o João Pedro, não chegou. Chega na cobertura ali, fica, o Davi Luiz estava lá na cobrança, já ficou para ajudar seu sistema defensivo. Já sai aqui na esquerda o Miguel Bueno. Miguel Bueno para João Pedro. João Pedro fez pressionado ali, tá valendo isso. Sobrou ali para o Miguel Oliveira. Avança a equipe do Amparo, chute cruzado. Saiu fraco, mas já arriscando no cantinho. O Gabriel bem posicionado fez firme a defesa nesse início de partida. E o Buga agora sai jogando lá pelo lado direito com o Lael. Não conseguiu domínio, não conseguiu ficar com a bola, acabou saindo com bola e tudo, lateral para a equipe do Amparo. Lateral já batido. Tenta sair jogando ali, evitou a saída, mas a sobra fica com o Guarani, que sai jogando errado também. O lançamento é feito, Davi Luiz Cruz consegue ganhar. Toca aqui já na esquerda, o Guarani tenta sair pelo lado esquerdo com o Miguel Bueno. O toque na frente para o Nicolas Cruz. Tentou ganhar ali do seu marcador, foi interceptado, não conseguiu. A sobra fica ali, tentou o lançamento à frente, não conseguiu. O camisa 3, o Balbino, ganha lateral a equipe do Guarani. Miguel Bueno, já cobrado. Tá valendo ali, tentou ali o João Pedro domínio, não conseguiu. O lançamento feito à frente, houve desvio do jogador do Guarani. É novo lateral para a equipe do Amparo agora no seu campo de ataque. Cobrança feita, Lorenzo. Tentou ali, outro desvio. Quem chegou na cobertura foi o Enzo Piero, mandando essa bola pela linha lateral. Novo lateral para a equipe do Amparo. Lorenzo Mattioli novamente, o Mattioli conseguiu o toque, tenta escapar ali, o camisa 10, o Cauezinho, foi bloqueado, o lançamento, Bela passou, avança a equipe do Guarani, aqui pelo lado esquerdo com o Nicolas Cruz, escapou da marcação, o cruzamento é feito muito forte, a sobra, o chute cruzado foi bloqueado, a bola volta com a equipe do Guarani, afasta a zaga da equipe do Amparo e manda essa bola pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Guarani. 4 minutos desta primeira etapa, segue 0-0 aqui no José de Araújo Sintra.
Davi Luiz Cruz tentou o domínio ali, acabou se atrapalhando. Saiu com bola e tudo, é lateral para a equipe do Amparo. Lateral já cobrado ali, o árbitro paralisou e assinalou a falta cometida pela equipe do Guarani. Primeira falta da equipe do Guarani, a segunda na partida, 1-1 em faltas. A falta é lá pelo lado esquerdo. É o Lorenzo que vai para a cobrança. Saiu aqui do lado direito e foi lá para o lado esquerdo. Vai bater de pé trocado. Autorizada a cobrança. Lorenzo fez o lançamento na área, conseguiu afastar de cabeça a defesa do Guarani, mas a sobra ainda fica com a equipe do Amparo. Invadiu a área, o cruzamento é feito, toque! Gol! É do Amparo! Na marca dos 5 minutos, Lorenzo Montagnoli no cruzamento, ele tocou de primeira, vencendo toda a defesa da equipe do Guarani. Agora no placar, Lorenzo Montagnoli coloca 0 para o Guarani, 1 para a equipe do Amparo. E o Lorenzo marca o seu primeiro gol na competição, e ele saiu vibrando muito, veio até o banco, foi com seus companheiros, ficou radiante aí com o seu primeiro gol no Campeonato Paulista. Enquanto isso, acabou sentindo ali o goleiro Gabriel, eu acho que na sequência do lance acabou havendo um choque, e o Gabriel acabou sendo atingido e tá sentindo ali na sua área ali, mas já tá se recuperando, já tá pronto. Tá valendo. Já retornou ao gramado ali o camisa 3, o Pedro também. Reiniciada a partida. A torcida anima, a torcida incentiva a equipe do Bugre agora a buscar o gol de empate. Lembrando, no primeiro turno a equipe do Amparo venceu pelo placar de 2-1. E ganhou nos pênaltis também. Davi Luiz Cruz, o toque na frente para Miguel Bueno, tentou o toque, perdeu. Davi aqui na cobertura. Davi Luiz ganha, faz o giro e recebe a falta. Recebeu a falta aqui, a segunda falta da equipe do Amparo. E o árbitro já avisou ali, o Miguel Oliveira aqui sair com a bola, ganha aquele tempinho. O árbitro falou, deixa a bola. João Pedro tenta fazer o giro, recebe falta. Mais uma falta cometida pela equipe do Amparo, que agora começa a segurar o jogo. Mas é cedo ainda, só estamos com 7 minutos dessa primeira etapa. O tapa na frente, Miguel Bueno avançou, evitou a saída, fez o corte, dominou, tocou para Lorenzo, para João Pedro, acabou perdendo o domínio. Tentou ali sair jogando a equipe do Amparo, foi bloqueado, mas agora conseguiu sair aqui pelo lado esquerdo, chega no pé de ferro junto com o Davi Luiz Cruz e ganha lateral a equipe do Amparo. Vem Lorenzo Mattioli para a cobrança. Lorenzo tentou o lançamento à frente, tentou ali o Luigi ganhar, chega firme na cobertura, o camisa 3, o Pedro, e manda essa bola pela linha lateral, novo lateral para a equipe do Amparo. Vai o Mattioli de novo para a cobrança. Mattioli tentou ali na devolução do Montagnoli, não conseguiu evitar a saída pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Guarani. Já cobrado, tentou a devolução para o Miguel, não conseguiu. Agora o lateral a favor da equipe do Amparo, já no seu campo de ataque, próximo da área do Guarani. Mattioli tentou ali, afastou o Miguel Bueno. Vai o Mattioli novamente, arremesso cobrado. Ganha ali na cobertura, chega o João Pedro e ganha. Aí levou aquele rapa e a falta está assinalada. O jogador Amparo até não gostou muito da marcação da falta, mas o árbitro confirmou. Estamos chegando na marca dos 9 minutos deste primeiro tempo do placar. Guarani 0, Amparo 1. O Amparo tentou sair jogando, toque ali para o Mattioli, não saiu legal. Ganha lateral a equipe do Guarani. Arremesso batido, sai jogando, Davi Luiz Cruz.
Tentou o toque no meio, tentou o domínio ali o Nicolas Cruz, não conseguiu, afasta a zaga da equipe do Amparo. Novo lateral, vai o Miguel Bueno para a cobrança. Miguel Bueno, o toque feito na frente, para o Enzo Pinheiro, tentou o corte, mas tinha 2 em cima dele, não conseguiu ganhar. Na saída de bola, João Pedro recuperou, faz o giro, protege, acabou tocando errado para o Mattioli, quem recupera é o Montagnoli. O Davi Luiz Cruz tentou ali e a falta foi assinalada a favor. É falta a favor da equipe do Guarani. E agora tá todo mundo pedindo, a torcida pedindo, vai pra área. E tá indo a galera pra área, só o Davi Luiz Cruz ficando aqui na cobertura, assim como o Miguel Bueno. Um jogador na barreira. 4 jogadores do Guarani lá na área. E 6 jogadores da equipe do Guarani. A equipe do Amparo prepara aquela linha burra. O cruzamento feito, a linha burra ali, o cruzamento fechado nas mãos do goleiro Leonardo. Leonardo já faz a ligação direta. Consegue afastar a zaga do Guarani. Conseguiu recuperar aqui no meio. Tenta sair jogando o Miguel Bueno. Miguel Bueno dá o toque, um tapa na frente, ganhou. O toque para o Enzo Pinheiro, tenta chegar na cobertura ali, recupera a equipe do Amparo. O Enzo joga para cima do Mattioli e ganha escanteio a equipe do Guarani. O primeiro na partida, o primeiro a favor da equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Agora o escanteio é na posição normal. E é no ponto cego aqui, infelizmente, não temos como. Esse ponto cego é devido à estrutura aqui do José de Araújo Sintra. O cruzamento foi feito, afastou a zaga da equipe do Amparo. A sobra fita com o Montagnoli. Dá um tapa na frente, mas já chega na cobertura o Davi Luiz Cruz. Ele toca mais atrás, tenta sair jogando ali com o Miguel. Acabou perdendo. Montagnoli, na verdade é o 10, o Cauezinho. Ele ganhou cara a cara, defendeu a sobra, o chute! Gol! É do Guarani, Luigi, camisa 7. Do Amparo, Luigi, camisa 7. Na marca dos 11 minutos desta primeira etapa. Amplia a equipe do Amparo. Agora, 2 para o Amparo, 0 para o Guarani. O Gabriel ainda fez uma belíssima defesa no primeiro chute, mas no rebote, Luigi empurrou para o fundo da rede. O Luigi marca o seu segundo gol na competição. A equipe do Guarani luta e acaba cometendo falta. Ali o camisa 6, Miguel Bueno. Falta no campo de defesa do Amparo. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Acione o sininho para receber as notificações de toda a transmissão ao vivo da TV Guarani. Davi Luiz Cruz só fez a proteção ali. Agora tem um jogador do Amparo caído. E o atendimento já foi autorizado à entrada do departamento médico. Quem está ali é o Montagnoli. O árbitro está vendo ali, está acompanhando o atendimento ao jogador do Amparo. E vai ver se vai precisar, vai pedir a presença da maca no gramado. A maca já foi chamada, já chegou no local. A garotada aproveita também para tomar aquela água. Já passamos dos 13 minutos desta primeira etapa. O Amparo vai vencendo pelo placar de 2-0. O jogador do Amparo sendo retirado. Vai ser verificado se vai continuar, se vai poder dar sequência na partida ou se ocorrerá a substituição. Avança a equipe do Guarani. Miguel Bueno. Miguel Bueno vai avançando, toque na frente. Tenta chegar ali no Nicolas Cruz. Tenta fazer o giro ali, se atrapalhou no giro, saiu com bola e tudo. E o árbitro cobrando, e o técnico da equipe do Amparo cobrando o médico para saber se está tudo ok, se vai precisar fazer substituição para não ficar com um jogador a menos.
mas tá tudo ok ali com o Montagnoli, ele já volta ao campo. Lateral para a equipe do Amparo. Vai o Mattioli para a cobrança. A cobrança foi feita ali procurando o Montagnoli. Não perde e ganha, não conseguiu evitar a saída. É lateral para a equipe do Guarani. Quem estava na bola ali era o Miguel Oliveira. Lateral para o Guarani. Vai o Miguel Bueno. Davi Luiz Cruz com ela. 2 em cima dele, ele consegue escapar, já faz o lançamento na frente, chega ali até o Enzo Pinheiro, o toque, tentou, a sobra fica com o Nicolas Cruz, na frente, chega até o João Pedro, o cruzamento é feito, passa por todo mundo, a sobra ainda fica com o Guarani, Davi Luiz Cruz, ajeitou, fez o arremate, foi bloqueado, a sobra fica com a equipe do Guarani, não perde ganha, afasta a zaga do Amparo, Davi Luiz Cruz, joga lá na direita com o Miguel, tentou o cruzamento, não saiu legal, afasta a zaga do Amparo. Miguel tenta combater ali, tenta ganhar, tenta recuperar a bola, acaba cometendo a falta ali para cima do jogador do Amparo. É a terceira falta cometida pela equipe do Guarani. Já passamos dos 15 minutos deste primeiro tempo. No placar, Guarani 0, Amparo 2, é o Campeonato Paulista da categoria Sub-12 aqui no José de Araújo Sintra. Agora o segundo time, que estava todos no banco de reserva, já se encaminham para o aquecimento, porque daqui a pouco eles já vão estar aqui no gramado. E ganha escanteio a equipe do Amparo. Aqui pelo lado direito. Vem de pé trocado. Prepara-se para a cobrança. Também vai chegando ali o Mattioli para a cobrança curta. Escapou. Fechado, vem o Davi Luiz Cruz e manda essa bola de novo pela linha de fundo. É novo escanteio para a equipe do Amparo. Já na marca dos 16 minutos. E agora o árbitro vai lá, vai conversar. Ah, não, foi ver se estava tudo bem com o Davi Luiz depois da cabeçada. Vem a equipe do Amparo. Batida fechada e direto pela linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Vai o Pedro para a cobrança. O Gabriel entregou para o Pedro já sai jogando com o Davi Cruz. O toque é feito na frente, tenta o lançamento o Pedro. O toque para o Lael. Lael não conseguiu ganhar, mas a sobra fica com o Enzo Pinheiro. Davi Luiz na cobertura ali, fez o lançamento, não tinha ninguém do Guarani ali. A bola foi direto pela linha lateral. Lateral para a equipe do Amparo já batido. Já estamos chegando na marca dos 17 minutos. Daqui a pouco o quarto árbitro vai levantar. Teremos 2 minutos de acréscimo. Em virtude das paralisações para atendimento aos jogadores desta primeira etapa. O Guarani tenta sair jogando, ganhou, avança, o toque, o lançamento para o Nicolas Cruz, não conseguiu o domínio, chega na cobertura a equipe do Amparo e despacha para o seu campo de ataque. Mas chega aqui o Miguel Bueno, tentou, não conseguiu, não tinha ninguém no ataque, chega no carrinho, firme, na bola, ganhou, a sobra fica com o Mattioli, fica aquele perde e ganha. A sobra fica novamente com o Mattioli, que sai jogando no meio, com o Davi. Davi tentou o toque lá na esquerda. Tenta avançar o Miguel Silva. Miguel Silva já toca no meio, procurando o Davi. Acabou perdendo. O Guarani fica com a bola. Tem ladrão atrás, ninguém avisa. Chega firme na cobertura e ganha recuando. O toque é feito. O jogador do Amparo está caído lá pelo lado no seu campo de ataque. O jogo está paralisado novamente. Vamos ver se vai estar tudo ok com o jogador, se ele vai precisar de atendimento. Já chegamos na marca dos 18 minutos desta primeira etapa. O jogador já vai se levantando, o árbitro já pede a bola para reinício da partida com bola ao chão, claro. A bola com o goleiro, bola com o Gabriel. Gabriel manda todo mundo para frente, já faz o lançamento. Tenta ali o Nicolas Cruz ganhar essa bola, mas foi enganado pelo kick. João Pedro nela também. Agora consegue colocar no chão ali o Lael, mas perdeu a equipe do Guarani novamente. Davi Luiz Cruz sempre na cobertura. Consegue ganhar essa bola e já lança na frente procurando o Lael. Chega primeiro o jogador do Amparo, faz o lençol de novo, faz o toque, escapa bem, já faz o lançamento à frente. O corte de cabeça da equipe do Guarani. Para quem fica essa sobra? Ganhou a equipe do Guarani.
mas chega firme na cobertura novamente a equipe do Amparo lá com o Cauezinho. Lançamento à frente, tentou o toque. E o árbitro, na marca dos 19 minutos, põe ponto final nessa primeira etapa de até aqui. Guarani 0, Amparo 2. A gente vai para um rápido break e a gente volta já já para o segundo tempo. Estamos de volta aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo, e vamos para as escalações do segundo time, começando com o Guarani, que vem com 12, João Toshiaki, 4, João Miguel, 11, João Gomes, 13, Davi Luiz Bueno, 14, Henrico, 15, Davi Santana, 16, Guilherme, 17, Rafael, 18, Ítalo Rodrigo. A equipe do Amparo vem com 30, Miguel Uehara, 4, Davi Lucas, 5, Matheus, 9, Caleb, 11, Luiz Felipe, 14, Lorenzo Novaes, 15, Murilo, 16, Everton e 22, João Vitor. A garotada do Amparo já tá com aquela vontade, tá no pique, já entrou no gramado, já se posicionou, pegou a bola, tá fazendo aquecimento, enquanto a equipe do Guarani, o técnico ali, o Robert Guilherme, vai aproveitando cada segundinho para falar com seus comandados, pois a equipe perde por 2-0, jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista da categoria Sub-12. Agora o quarteto de arbitragem, cada um já se encaminha para sua posição, para termos o reinício, para termos o início da segunda etapa. A equipe do Guarani vai entrando em campo, já vai se posicionando. Vamos aguardar ali agora o posicionamento para termos o início a essa segunda etapa. Agora a saída de bola pertence à equipe do Amparo. Lá no centro do gramado, prepara-se para dar o pontapé inicial. O árbitro já confere, tudo ok. Começa! Guarani e Amparo, segundo tempo. O Guarani vai perdendo pelo placar de 2-0. E quem tá com a bola ali é o Ítalo Rodrigo. Tenta sair jogando lá na esquerda com o Rafael. A briga é grande, melhor para a equipe do Amparo. Ganhou, tenta sair jogando, chega no carrinho, mas a sobra volta, fica naquele bate-rebate. Ganha a equipe do Amparo, sai jogando lá pelo lado esquerdo, avança, chega na cobertura a zaga do Guarani, mas a bola volta com a equipe do Amparo, que sai tocando, a bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral a favor da equipe do Amparo. Lateral já batido. Tenta sair, recupera a equipe do Guarani. Tenta sair jogando lá pelo lado esquerdo. O toque é feito. Chega até o Henrico. Henrico protegeu, foi puxado, mas levou vantagem. Tá levando. Avança a equipe do Guarani. O corte é feito. Lindo lance aqui do camisa 13, o Bueno. O cruzamento. O toque para o Henrico. O tapa lá na esquerda. Corre, corre, corre. O camisa 18, o Ítalo Rodrigo. Mas não chegou. Bela troca de passes da equipe do Guarani. Quase chega para diminuir o placar.
E o pessoal pede ali um cartão amarelo para o jogador da equipe do Amparo, pela falta em cima do Henrico, o árbitro manda seguir. Bola com a equipe do Amparo lá pelo lado direito, tenta sair jogando. Lateral, já batido. Sobra para a equipe do Guarani, o lançamento é feito, Henrico com ela, chega no carrinho, atrasa a jogada, ele recupera, já toca aqui na direita, o lançamento é feito à frente, mas melhor para a zaga da equipe do Amparo, nova falta, mas levou de vantagem, levou a vantagem, Henrico com ela, para o Ítalo lá na esquerda tenta para o Guilherme, e agora a falta assinalada do Guilherme. É a quarta falta cometida pela equipe do Guarani na partida. Vai ganhando tempo, 2 minutos dessa segunda etapa. A equipe do Amparo vence pelo placar de 2-0. Tenta sair jogando. A equipe do Amparo tentou ali. Ganha novo lateral. Lateral já batido, tenta lá na frente, consegue o domínio, faz o giro, avança, conseguiu ganhar, o Amparo vai avançando pelo meio, chega na linha de fundo, chega na cobertura ali o Davi Santana e manda essa bola pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Amparo, o terceiro escanteio na partida. Novo escanteio ali pelo lado direito. Prepara-se para a cobrança a equipe do Amparo. Ajeita ali, agora sim está na posição correta. Autorizada a cobrança. No meio aqui o desvio de cabeça, a sobra a equipe do Guarani. Lançamento do Guilherme na frente, muito forte, não chegou ali o Rafael. Mas a sobra volta com a equipe do Guarani, perdeu, voltou, Amparo. Tá valendo tudo isso. O lançamento é feito, tentando ali para o João Gomes, não chegou. No perde ganha, volta para a equipe do Guarani. Henrico com ela, ganhou, passou de batido ali. Aí a falta foi assinalada. Passou por uma, passou por duas e aí a falta foi assinalada. E todo mundo quer o cartão e o árbitro mandou seguir. Até pela sequência, não foi nem tanto pela intensidade, mas foi pela sequência e pela sequência de faltas e não tanto pela intensidade. Chegou na cobrança ali, arriscou o Guilherme. É o primeiro chute do Guarani. E é o primeiro, mas só que foi para fora, sem direção ao gol, só acompanhou o goleiro Miguel Uehara. Sai a equipe do Amparo, lá pelo lado direito, o lançamento é feito à frente, lateral para a equipe do Guarani. O Guarani já tem mais posse de bola nesse segundo tempo. Tenta pressionar, mas o gol não sai. Passamos dos 4 minutos. O Guarani perde pelo placar de 2-0. Tentou o Henrico ali, mas não conseguiu. A sobra volta com o João Gomes. Acabou havendo o choque ali. Tá valendo. Foi puxado ali pelo Everton, a torcida reclama, aí chegou no carrinho firme, e agora quem vai levar cartão é o João Gomes, camisa 11 da equipe do Guarani. Muita reclamação do banco de reservas pela falta que o João Gomes recebeu, ele não marcou nada, e aí, só que aí, como não havia marcado nada, na sequência, meio que se irritou o João Gomes, e por isso a falta um pouco mais dura e a falta assinalada. Falta do camisa 11, cartão amarelo para o camisa 11 da equipe do Guarani. Lembrando novamente, né? Até a categoria sub-15, o cartão não é levantado, ele é mostrado, mas não é levantado para o público. Lateral a favor da equipe do Amparo, aqui pelo lado esquerdo, tenta seguir, bela sequência, belo drible, vai avançando, chegou firme na cobertura o Davi Santana, mandando essa bola pela linha de fundo, escanteio, quem estava na bola ali era o camisa 11, Luiz Felipe, fazendo uma filinha na defesa do Guarani.
O jogo tá paralisado porque estão amarrando a chuteira do goleiro do Guarani, o João Toshiaki. A Gandula foi lá para auxiliar. Agora já tá tudo ok. Vamos para a cobrança do escanteio. Autorizada a cobrança. Batida no primeiro pau, a sobra no meio da pequena área, o chute foi bloqueado. O pessoal ali foi tímido a reclamação, mas nada a marcar, o árbitro estava próximo do lance. A sobra ainda fica com a equipe do Amparo, que sai jogando lá pelo lado direito. O Amparo agora volta a ter o domínio da partida. O lançamento é feito, o Guarani tenta, busca, ninguém vai. O João, agora sim, o João esperto, arrancada, cara a cara, o toque! Gol! É do Guarani! João Gomes, camisa 11. Na primeira ele bobeou, na segunda estava esperto, roubou, acelerou, deu um tapa. Na saída do goleiro Miguel, ele tocou com categoria, com frieza. Vencendo, abrindo o placar para a equipe do Guarani. Agora, Guarani 1, Amparo 2. E o João Gomes marca o seu 4º gol na competição. Animou a torcida, animou todo mundo. Henrico ganhou essa bola, vai avançando aqui pela direita, já vai chegando, fez o corte, o toque, atrás, Ítalo com ela, o toque mais da esquerda, tá valendo, o chute cruzado foi bloqueado, a bola não saiu, o lançamento, tenta chegar o Henrico, houve o choque na área, a bola é do Guarani, o chute foi bloqueado, Henrico, pra fora! O Guarani inicia uma pressão, foi pra cima, o chute não saiu limpo, tentou Henrico, tem agora 2 jogadores da equipe do Amparo caídos no gramado. Que lance da equipe do Guarani, que oportunidade perdeu o camisa 14, Henrico. A gente escuta aqui o Robert falando com seus comandados. Aproveita a ver que o momento é da equipe do Guarani. Naquele momento que a equipe tentava sair jogando, que a equipe do Amparo começava a gostar do segundo tempo, a equipe do Guarani recuperou a bola e veio para cima. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no chat da TV Guarani. Tá tudo ok? 2 não podem sair. Então, porque seria prejudicial à equipe. Mas um deve se retirar e agora vai se encaminhar para a posição para poder voltar ao gramado. Até porque só teve um que recebeu atendimento. Tiro de meta já batido. Rebate a equipe do Guarani. Tenta ali, Henrico. O toque na frente para o Ítalo. Ítalo acabou se atrapalhando no kick da bola. Volta aqui com o Bueno. Bueno já toca de cabeça na frente. A bola chega até o João Gomes. Ele briga. Melhor para a zaga da equipe do Amparo que está jogando. Aqui pela esquerda é o camisa 9, o Caleb. Ele faz o lançamento à frente, mas despacha essa bola. O sistema defensivo com o João Miguel. A sobra volta com o Henrico. Acabou perdendo e agora a falta ali, a rasteira, a falta cometida. E já bateu com rapidez. A equipe do Amparo tenta pegar a defesa desguarnecida do Guarani, mas já se recompõe. Vai avançando lá pelo lado direito. Perdeu, recupera a equipe do Guarani. Tenta o toque, acabou adiantando demais. Mas a falta foi marcada pois a equipe do Guarani não levou vantagem. Já passamos dos 10 minutos deste segundo tempo. No placar, Guarani 1, Amparo 2. Autorizada a cobrança. Não, tá. O jogador da equipe do Amparo vai ter que sair. Alguma coisa no nariz. Tá sangrando o nariz, será? Houve um choque, o árbitro pediu para o jogador se retirar para atendimento.
Autorizada a cobrança, o lançamento na área. Miguel quase se complica, mas já estava em posição irregular o ataque do Guarani. Primeiro impedimento da equipe do Guarani. Já batido. Tenta o lançamento. Lá na direita. O Amparo tenta avançar, mas já recupera a defesa do Guarani. Guarani perde pelo placar de 2-1, vai para cima, não consegue evitar a saída pela linha de fundo, ganha escanteio a equipe do Amparo, mais um escanteio, o quarto na partida. Lá pelo lado direito. O jogador do Amparo já prepara-se para a cobrança, pergunta o local correto, tudo ok. O árbitro já autorizou a cobrança. Vem a equipe do Amparo. O cruzamento fechado direto pela linha de fundo. E o João Toshiaki tem pressa. Já passa ali para o seu companheiro para a cobrança do tiro de meta, o João Miguel. João Miguel bateu rasteiro, bateu mal, recupera a equipe do Amparo. O toque feito. Caleb tentou o toque, acabou perdendo. A bola fica com a zaga do Guarani, que despacha, manda para frente. Não tem ninguém, tenta correr o João Gomes. Chega ali na cobertura o Murilo. Evitando a chegada do João Gomes, ganha lateral a equipe do Amparo. Lateral batida aí, tá? Aí o empurrão ali do Davi Santana foi nítido. Aí não tinha como não marcar. Falta a favor da equipe do Amparo. Murilo na cobrança, tentou o lançamento. Despacha a equipe do Guarani, tenta ganhar de cabeça ali o Everton. Aí a bola acabou saindo, não tá valendo nada disso. É lateral para a equipe do Guarani. Vai o Bueno para a cobrança. Bueno tenta ali para o Henrico, ele consegue o domínio. Ganhou de 2. Tá valendo. A bola chega ali até o Matheus. Matheus tenta sair jogando, mas limpo na bola. Chega ali o Davi Santana para o desarme. Vem a equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo. Avançou, ganhou da marcação. Um toque para trás. Davi Bueno tentou fazer o giro. O Guilherme tentou fazer o giro, não deu. Tentou o toque o Bueno. Não deu, afastou ali o Lorenzo Novaes. A bola chega novamente até a equipe do Guarani. Chega na cobertura João Miguel e manda essa bola pela linha lateral. O jogo é lá e cá, o jogo não para, o jogo é emocionante. Já reiniciada a partida. Bola com a equipe do Guarani, do Amparo. Chega no carrinho, manda essa bola pela linha lateral. Já passamos dos 14 minutos deste segundo tempo. Segue no placar. Guarani 1, Amparo 2. A bola fica com a equipe do Amparo. Tenta ali e ganha escanteio a equipe do Amparo. O quinto na partida. O Guarani precisa da vitória. Luta pela entrar entre os 3 primeiros. A equipe do Amparo busca a recuperação no campeonato. O grupo está embolado do 3º lugar para baixo. Diferença de 3 pontos entre o 3º e o 8º. Todo ponto é válido. Lançamento feito na área, o cruzamento, passou por todo mundo, o domínio do Caleb. Fez o giro, tentou o chute, bateu no rosto do jogador do Guarani, vai pela linha de fundo, é escanteio, foi quem estava lá, era o João Miguel, camisa 4. Já estamos chegando na marca dos 15 minutos. Segue 2-1 para o Amparo. Cruzamento, vem o lançamento, vem o escanteio. Autorizado. A bola na área, no primeiro pau, afasta a zaga do Guarani. A sobra do Guarani tenta ligar o contra-ataque, mas tá sozinho. Tá sozinho ali, o Rafael não conseguiu dar sequência, acabou perdendo. A bola volta com a equipe do Amparo. Caleb não conseguiu o domínio. Fica com a equipe do Guarani, faz o corte. O toque para o João Gomes. João Gomes vem, evita a saída pela linha lateral. Ele domina, para. Tenta passar ali, não conseguiu passar pelo seu marcador. Quem estava ali na cobertura era o Lorenzo Novaes. Volta a equipe do Guarani, pressiona, dificulta a saída de bola do Amparo. A bola chega até o Caleb. Caleb tenta recuperar, tenta vir para frente. Chega firme na cobertura o Davi Luiz Bueno e manda essa bola pela linha lateral. Lateral para a equipe do Amparo.
Vai ali o Everton para a cobrança. Acabou não batendo bem, não conseguiu domínio, ganha a lateral a equipe do Guarani. Não, o último toque foi do Guarani. Foi ali, a torcida reclama porque foi bem na frente aqui da torcida do Guarani. E agora a falta assinalada. Falta a favor da equipe do Guarani. O jogo esquenta, a torcida esquenta. Lançamento à frente, buscando o Henrico. Muito forte, chega Miguel Errara e faz a defesa. E já despacha lá na direita. Mas está na cobertura o Guilherme. Ele domina, faz o giro, já manda para frente. Quem chega na bola é o Rafael. Rafael no meio de dois, conseguiu escapar. Tocou na frente pro João Gomes, muito forte. Chega o Errara e faz a defesa. E já sai jogando lá na direita. Estamos chegando na marca dos 17 minutos. Daqui a pouco teremos 3 minutos de acréscimo. Tem tempo. Tem tempo ainda o Guarani de empatar nesse segundo tempo. Se atrapalha a equipe do Amparo. Sai com bola e tudo. Ganha lateral a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. O cruzamento é feito. O toque para o João Gomes. Na saída. Gol! É do Guarani! João Gomes, o lançamento do Henrico. João Gomes ganhou na corrida, na saída do goleiro Miguel. A bola morre de mansinho no fundo da rede. Agora tudo igual. Guarani 2, Amparo também 2. Eu falava, ainda tem tempo de empatar nesse segundo tempo. O empate chega. O terceiro tempo vai ser de arrepiar. Não saia daí. A torcida se anima. Chegamos aos 18 minutos. Vamos até os 20. Lançamento feito. Tenta chegar a equipe do Amparo. A bola fica, devolve e volta para a equipe do Guarani. O lançamento para o João Gomes. O João Gomes chega ao seu 5º gol na competição. Avança a equipe do Amparo agora. Tenta voltar a ficar na frente do placar. O desvio é feito. É tiro de meta. O jogador do Amparo queria o escanteio, mas o último toque foi dele, por isso é tiro de meta. Lembrando que o artilheiro da competição é o Arthur Camargo do Palmeiras com 9 gols até o início dessa rodada. A bola fica com o Guarani, 19 minutos. Um lançamento muito forte, direto nos braços do goleiro Miguel Errara. Miguel já sai jogando perto. O seu companheiro pede para todo mundo ir para frente que vai lançar, mas saiu jogando errado. A bola fica ali com o Guilherme, tenta o João Gomes. João Gomes acreditou, ganhou na jogada, tá sozinho, tentou o cruzamento. Foi travado pelo camisa 14 Lourenço Novaes, mas ganha escanteio. O Guarani ainda tem oportunidade no final desse segundo tempo. A torcida se inflama. Vem pra cima junto com a equipe do Guarani. Escanteio. Ajeita pra cobrança. Finalzinho desse segunda etapa. Autorizada a cobrança. Cobrança é curta. A devolução para o Guilherme. O Guilherme tentou o cruzamento. A bola chega ali até o Ítalo. O chute colocado. Passa à direita. E agora põe ponto final o senhor José Paulo Quáquio Júnior. Para até aqui, Guarani 2, Amparo também 2. Galera, a gente vai para um rápido break, tomar uma água, porque o terceiro tempo promete. É tudo junto e misturado. A gente volta já já.
Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. As duas equipes posicionadas no gramado. Temos o TOS aí para o terceiro tempo. A equipe do Guarani opta por jogar à esquerda, esperto ali o Henrico, porque do lado direito o goleiro tem o sol ali ainda um pouco na cara do goleiro. Então, e aqui pelo lado esquerdo já está totalmente sombra. Henrico foi esperto ali. Na hora que ele ganhou o TOS, eu quero o campo, eu quero jogar naquele lado ali. Aqui pelo lado esquerdo. Foi muito esperto ali o camisa 14, o Henrico. E a saída de bola, então, claro, pertence à equipe do Amparo. Tudo pronto ali. Então, a equipe do Guarani à sua esquerda, a equipe do Amparo à sua direita. Vamos para o início dessa terceira etapa, que promete. A equipe do Amparo venceu o primeiro tempo por 2-0, a equipe do Guarani venceu o segundo tempo por 2-0. E agora tá valendo, começa! E já tenta lá o chute, acaba indo direto pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Guarani, ali no gol defendido pelo João Toshiaki. Não estava na posição, o árbitro pediu para voltar. Agora sim, o toque feito do lado. Tenta avançar a equipe do Guarani, aqui pelo lado direito. O toque é feito. Aí cometeu a falta ali, levou um ipom ali do camisa 6, Miguel Silva. E o pessoal pede o cartão. Mas o árbitro ignora os pedidos da torcida. Vem para a cobrança o Guilherme. Aqui pelo lado direito. Autorizada a cobrança, ainda não. O goleiro pede ali para posicionar o goleiro. A barreira. Agora sim o garotinho da barreira entendeu que era com ele. Pediu para fechar o canto esquerdo dele. A cobrança é feita, muito fechada, direto nas mãos. O Guarani tem que ficar esperto, a equipe do Amparo tá saindo nessa linha burra. Um jogador que espere ali sai na cara do gol do goleiro, o Leonardo. Mas quem recupera a bola é a equipe do Amparo, que já sai jogando lá pelo lado direito. Chega firme na cobertura o Bueno e despacha essa bola. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. O lançamento é feito para João Gomes. Saiu na frente, na bola. O pessoal pede a falta. Eu entendi que foi na bola, mas a torcida não entende dessa maneira. E o árbitro entendeu da mesma maneira que eu. Acabou caindo ali na disputa, houve o toque, o desvio. Um leve desvio. Muita dúvida aí nesse lance. A bola fica com a equipe do Amparo. Tenta fazer o giro ali o Davi Santana. Ganhou. O Guarani começa o terceiro tempo, assim como terminou o segundo. Vem pra cima, pressiona. O Amparo fica meio acuado nesse momento. Toque no meio. O toque na frente. A bola chega até o Luigi. Ganha firme na marcação e tenta sair jogando, mas acaba perdendo. Volta com a equipe ali. Agora o jogo tá paralisado, pois o jogador do Amparo tá caído. Agora não sei se ele marcou a falta ou deu a sequência. Vamos ver. Vamos ver o que o árbitro vai marcar. É bola ao chão para a equipe do Amparo. Bola ao chão para a equipe do Amparo. Quem tá lá na bola é o Balbino. Agora na sombra dá para ver um pouco mais os números da equipe do Amparo. Tenta ganhar ali, arremesso lateral. Vai o Mattioli para a cobrança. Aparentemente a equipe do Amparo é a mesma que do primeiro tempo. Só que recuperou a equipe do Guarani. Já sai jogando lá pelo lado esquerdo. Vai avançando. Chegou. Houve o desvio ali. Conseguiu o cruzamento. Toque! Lorenzo faz a defesa. Leonardo faz a defesa. E evita o segundo gol. Mas é escanteio para a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança a equipe do Guarani. Autorizado.
Batida fechada no meio da área, o desvio, Henrico! Acaba pegando muito embaixo, subiu, passou por cima do travessão do gol defendido pelo Leonardo. E agora teremos 2 substituições na equipe do Guarani. Vai retornar o Lael, camisa 7, e o Davi Luiz Cruz, camisa 10. Os jogadores já vão saindo aqui, muito aplaudidos. Lembrando que no terceiro tempo pode haver substituições volantes. Saiu o camisa 15 e o camisa 17. Muito bem. Tentou o lançamento ali, houve o desvio, ganha lateral a equipe do Amparo, agora lá pelo lado direito. Vem para a cobrança. Lateral batido, desvio de cabeça. Tenta ganhar. A bola chegou ali, agora quem reclama é a torcida do Amparo lá daquele lado. Ninguém está satisfeito, ninguém nunca fica satisfeito com a arbitragem, tanto lá como cá, e está sentindo muito o jogador da equipe do Amparo, está caindo, está se debatendo ali, não sei se está sentindo muita dor, a torcida revoltada porque não houve a marcação da falta, o árbitro entendeu que foi um lance normal de jogo e por isso não marcou a falta. O atendimento já está sendo realizado lá para o jogador da equipe do Amparo, na marca dos 5 minutos desta terceira etapa. Com esse resultado, a equipe do Guarani vai chegando a 13 pontos e a equipe do Amparo vai chegando a 11, aguardando os demais resultados do grupo. E ainda tem a disputa do ponto extra no final, na cobrança das penalidades máximas. Ainda está acontecendo o atendimento ao jogador do Amparo, parece que já vai se levantando, saindo carregado ali. Não precisou sair carregado. Ainda bem, saiu andando ali, normal. Vamos ver se vai ter substituição, por enquanto não. Ele tem que voltar para vir a posição para ser autorizada a entrada dele. Enquanto isso vem a equipe do Guarani, Henrico, já toca lá na esquerda para o Guilherme. Guilherme deixou a bola escapar, mas evita a saída, toca na frente. Acabou perdendo. Agora a bola fica com a equipe do Amparo. Tenta o lançamento à frente. Fica fácil nas mãos do goleiro João Toshiaki, que já sai jogando com o Davi Cruz. Davi faz o lançamento à frente, foi interceptado. Tentou, mas a sobra ainda é do Guarani. Henrico para João Gomes. Tentou o corte e foi bloqueado. O pessoal pedindo para o Henrico chutar no gol. Tinha ângulo. Chegou Davi Luiz Cruz e mandou essa bola pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Amparo. Batido. A bola estava grudada. A bola bateu no braço, mas ela estava grudada no corpo ali do jogador do Guarani. Nada a marcar. Novo lateral, vai o Miguel Silva para a cobrança. Miguel faz o lançamento à frente. O Caleb tenta fazer o giro ali. Chega na proteção o João Miguel. E a falta foi assinalada. Falta a favor da equipe do Guarani. Aí o Caleb dá aquele totozinho. Aí o jogador do Guarani joga 10 metros na bola na frente. E o árbitro manda voltar. Mano, voltou 1 metro. Autorizada a cobrança. João Miguel. Lá na esquerda com o Guilherme. O Guarani tenta avançar. Lançamento à frente para o Henrico. Não conseguiu o domínio, mas a sobra volta com o Ítalo. Ítalo para Guilherme. Guilherme tenta o tapa na frente ali para o Lael. Não chegou. Volta para o Guilherme. Agora sim, para o Lael. Ganhou. Chega firme na cobertura o Mattioli e manda essa bola pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani. O 4º na partida. Escanteio agora lá pelo lado esquerdo. Vai o Ítalo para a cobrança. Autorizada a cobrança. Ítalo fechado no primeiro pau. Desvio! Gol contra! Gol! É do Guarani!
na cobrança de escanteio. O desvio da zaga do Amparo acabou tirando o Leonardo da jogada. E o vira-vira acontece. Guarani 3, Amparo 0. 2, perdão. Oh. Guarani 3, Amparo 2. Vem numa sequência de 3 gols a equipe do Guarani. E agora o Amparo vem pra cima. Acabou perdendo. Se anima a equipe do Guarani. Tocou. A bola com a equipe Davi Luiz Cruz. No pé de ferro ganhou. No giro. Agora ganhou ali o Luigi. Avança a equipe do Amparo. O tabelinha é feita. A triangulação aqui pelo lado esquerdo. Luigi nela. Tentou cruzamento. Foi bloqueado. A bola volta com o Davi Luiz Cruz. Ganhou novamente o Amparo. Cruzamento feito. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Amparo. Na marca dos 10 minutos. Com esse resultado, o Guarani vai pulando agora para 15 pontos. Brigando com o Rio Branco, aguardando o resultado no final da rodada. Escanteio para a equipe do Amparo. E ainda tem a disputa do ponto extra daqui a pouquinho. Cobrança feita, aberta. Furou, a bola sobra com o Henrico. Não chegou nela, ele preferiu voltar e ficar na defesa. A sobra volta com a equipe do Amparo, lá pelo lado direito. Tenta avançar, chega firme ali o Guilherme. E sai bola pela linha lateral. Lateral para a equipe do Amparo. Novo lateral. Arremesso já cobrado. Lançamento feito. A sobra aqui com o Bueno. Despacha essa bola. Volta com a equipe do Amparo. Despacha novamente a equipe do Guarani. Tenta o João Gomes. Não conseguiu. A sobra volta com a equipe do Amparo. Agora aqui pelo lado esquerdo. Faz o giro, toca mais atrás. A bola chega até o Miguel Silva. Só que acabou saindo com bola e tudo. Por isso é lateral para a equipe do Guarani. Vai retornar agora ao campo. O camisa 4, o Davi Luca. E o camisa 18, o Montagnoli. Lateral a favor da equipe do Guarani. Passamos dos 11 minutos. Muito obrigado a todos. Adriana Ferreira, vamos acreditar até o final. 65 aparelhos conectados, nosso muito obrigado a todos. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante para nós. Vem para a cobrança do lateral. Tentou lá na frente pro Davi e pro Cruz. Era o Bueno pro Cruz. O Davi Luiz tentou ali, aí acabou puxando o jogador, cometendo a falta. A falta assinalada. Vem para a cobrança o Balbino. Balbino despacha essa bola. A sobra afasta a zaga do Guarani. Não quer essa bola perto da sua área. Só tem uma área, não tem a grande área, a pequena área no sub-11 12. O cruzamento é feito, o lançamento é feito. Tenta ganhar, acabou perdendo. Novo lateral, vem o Bueno para a cobrança. Aqui pelo lado direito. Ele toma grande distância. Jogou para frente, Davi Luiz Cruz tenta fazer o giro. Escapou ali, só que tem 2 em cima dele. Protegeu bem a bola e ganhou novo lateral. E a equipe do Guarani de lateral em lateral vai avançando. O Bueno não tem pressa alguma. Vai tomar distância. Bueno. Espera a movimentação. Acabou ganhando ali o jogador do Amparo e ganha lateral. Esperto ali na jogada agora. Lateral para a equipe do Amparo. Arremesso feito. Quem ganha? A sobra fica ali com o Murilo. Avança aqui. Foi puxado, foi agarrado pelo Davi Luiz Bueno e vai levar o seu cartão amarelo. Não tem nem o que questionar. Mais uma segunda advertência na partida. A segunda da equipe do Guarani. Na marca dos 13 minutos.
Rebuliço aquele formigueiro ali na entrada da área do Guarani. O João Toshiaki ajeita ali o Bueno para proteger seu canto direito. Vem para a cobrança o Mattioli. Expectativa aqui no José de Araújo Sintra. Cobrança feita no segundo pau ali, afasta de cabeça. A sobra do Davi Cruz. Ele avança lá pelo lado esquerdo. O João Gomes já pediu. O tapa na frente. Chega na cobertura, mas ganhou. Volta atrás. Começa de novo com Davi Cruz. Ele chega, ele avança. O toque na frente tentou ali para o João Gomes. Ou era para o Lael ali, mas nenhum dos dois entenderam a jogada. Sobra com a equipe do Amparo, ganhou, bela jogada. Sai ali pelo lado direito, o toque na frente. Amparo busca ainda o gol de empate. Domina na frente, o toque é feito. Tenta escapar, afasta a zaga do Guarani. Davi Cruz novamente. O Amparo é firme, é forte, o Guarani também luta. E agora o jogo está paralisado porque está sentindo ali o jogador da equipe do Amparo. Na disputa de bola, acabou correndo choque. A bola é da equipe do Amparo com o início da partida com bola ao chão. Quem tá lá na bola é o camisa 3, o Balbino. Balbino recebe a bola, ele avança. No meio, intermediário, toque na frente. Sai o Toshiaki e faz a defesa, evita a saída pela linha de fundo. Já passamos dos 15 minutos. O Toshiaki não quer nem saber, despacha essa bola. Davi Cruz tentou o lançamento pro João Gomes, não deu certo. Mas a bola volta ainda. Tentou ali, a falta assinalada. Falta a favor da equipe do Amparo. A torcida se revolta. Aqui é obrigado aí, a Adriana, parabéns pela transmissão, muito obrigado. E agora substituição aqui no Guarani, voltando a campo o Enzo Pinheiro. Também prepara-se para voltar o João Vitor. Já saiu lá, pode entrar. Mattioli vai para a cobrança, 16 minutos. Momento de expectativa. Tem um na barreira ali, por isso que pediu para esperar. Vai o Mattioli para a cobrança. Autorizado, Mattioli. Jogou lá na área por cobertura, na trave, na sobra. Não conseguiu chutar, a bola entrou! Gol! É do Amparo. Caleb, camisa 9. Na marca dos 17 minutos. O lançamento é feito. Passou pelo João, a bola bateu na trave. Sobrou no meio da área. No bate-rebate, Caleb empurrou para o fundo da rede. O João tentou ainda, mas não conseguiu. A bola morre no fundo da rede. Agora tudo igual aqui no José de Araújo Sintra. 3 para o Guarani, 3 para a equipe do Amparo. E teremos 4 minutos de acréscimo. O Guarani vem para frente. O Caleb marca o seu segundo gol na competição. É lateral. Vem para a cobrança o Bueno. Bueno para a cobrança. Ganhou ali o Henrico, a falta. A falta e agora a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani. Aqui pelo lado direito. Daí vai Davi Luiz vai para a cobrança? Não. Já deixou ali para o João Gomes. Ele beija a bola. Ele acredita. Não, não é o João Gomes não, perdão. É o Guilherme. 2 na barreira. Protegendo ali, batida fechada. Guilherme. A equipe do Guarani tem que estar atenta com a linha burra, apesar que tem a barreira. Vamos ver. O Guarani vai entrando na área e vai puxando a marcação. 18 minutos, quase 19. Vamos até os 20.
A expectativa é grande, a tensão é grande. A barreira vai enrolando, agora o árbitro mandou autorizar. Guilherme, o cruzamento, o toque tá impedido, já tá regulado. No momento do lançamento, não tem VAR, não tem como saber ali. Adriana, família Davi Luiz Cruz, do Guarani, assistindo aqui de Itatiba. Olha que legal. Valeu, Adriana. Grande abraço aí a todos da família do Davi Luiz Cruz. Vem o Guarani, lá pelo lado esquerdo. Ainda acredita. Na linha de fundo, cruzamento. Afasta a zaga do Amparo. E a bola sai pela linha lateral. 19h40, finalzinho de jogo. Lateral para a equipe do Guarani. Vai haver a troca do goleiro. Vai entrar o Miguel Errara, saindo ali o Leonardo. Que hora para tocar o goleiro, mas enfim, é para ganhar tempo. Mas o árbitro vai repor esse tempo perdido. E a torcida do Amparo comemorando o gol aqui no chat. Arremesso feito, vem a equipe do Guarani, Davi Luiz Cruz com ela. O lançamento! Passou! E a bola foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Amparo. O Henrico não chegou nela. Lançamento é feito. Bate no Bueno. A sobra fica com o Amparo novamente. Murilo com ela. Ganhou a equipe do Guarani. Acredita ainda. Finalzinho de jogo. Vai acelerando. É o Enzo Pinheiro. Ganhou de 1, ganhou de 2. Chegou na linha de fundo. Na hora de cruzar, estava desequilibrado. Pegou mal na bola. É tiro de meta para a equipe do Amparo. Vai o Errara para a cobrança, não, deixou para o seu companheiro. Vai despachar essa bola. E termina o jogo. Na marca dos 21 minutos, põe ponto final o senhor José Paulo Quáquio Júnior. Para Guarani 3, Amparo também 3. Foi um grande jogo, foi um espetáculo muito legal nessa tarde de sábado aqui no José de Araújo Sintra. O árbitro o técnico da equipe do Guarani vai reclamar em relação ao último lance da falta ali no impedimento, mas não tem VAR, pelo ângulo da câmera não deu para ter certeza do lance. Agora vamos para a disputa dos pontos extras. Vamos ver quem vai ser os goleiros ali. Para que lado será a cobrança? Daqui a pouquinho a disputa do ponto extra. O ponto extra que agora se faz mais importante do que nunca. A equipe do Guarani vai a 13 pontos e a equipe do Amparo vai a 11 pontos ganhos. Vamos para a cobrança. As equipes vão se reunindo. O tosse está sendo realizado lá no centro. Está aguardando o capitão ali. O Henrico já está lá. Aguardando o capitão da equipe do Amparo. Para o tosse, para decidir o lado que será feita a cobrança. E quem começa chutando e quem começa defendendo. Vamos ver quem vai lá para o tosse. Estamos aguardando ainda. Ninguém do Amparo se manifesta. Todo mundo do Amparo vai conversando. Agora vai lá o Mattioli. O Mattioli vai lá para fazer o tosse. Ainda não se ligou, agora sim. Agora o Mattioli vai lá para o tosse com a equipe de arbitragem. O árbitro determina ali. A cobrança parece que será do lado esquerdo. Agora vamos ver quem vai sair defendendo ou chutando. Ganhou a equipe do Guarani. Aí não dá para, aí não tá muito longe, não deu para fazer linguagem labial, não deu para ler não. Mas eu entendi que a cobrança vai ser do lado esquerdo. O Guarani ganhou o tosse, vamos ver o que o Henrique optou. Se optou por sair defendendo ou sair chutando.
Miguel Errara será o goleiro da equipe do Amparo. Pelos lados do Guarani ainda não foi definido. Estamos no aguardo aqui. Lembrando que todos podem participar, já que não houve substituição disciplinar na partida. E quem vai ali da equipe do Guarani é o Gabriel, camisa 1. Vamos ver quem sai. O árbitro já vai lá marcar, sinalizar a marca do pênalti. E quem sai batendo é a equipe do Guarani. Vai o camisa 18, o Ítalo Rodrigo. Ítalo Rodrigo para a cobrança. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no chat da TV Guarani, a todos que estiveram com a gente, a todos os aparelhos conectados, nosso muito obrigado. Ítalo, o árbitro conversa ainda com os goleiros. O Miguel aproveita para amarrar sua chuteira. Agora a gente escuta ali um pouco a torcida do Amparo. Ítalo prepara-se para a cobrança. O Gabriel já se posiciona lá do outro lado da área. Momento de expectativa aqui para essa disputa do ponto extra. O Errara vai colocando a sua luva novamente. Tudo ok. Vamos para começar as disputas. Autorizado. Ítalo. De perna direita. O chute. Defendeu, Miguel. E sai comemorando junto com a sua torcida. E agora vai para a cobrança o camisa 2, o Mattioli, o capitão da equipe. Gabriel já no centro do gol. Mattioli já ajeita, já posiciona a bola. Tudo ok. Toma distância. Vem de perna direita também o Mattioli. Autorizada a cobrança. Mattioli. Na trave. Ah, gol. Foi gol. Foi lá no fundo. Foi gol ali. Comemoração. Gol ali do Mattioli. O pessoal ali achou que tinha batido, mas bateu no fundo ali do suporte da rede. 1-0 para a equipe do Amparo. Agora vai o camisa 10, o Davi Luiz Cruz. A família está torcendo lá em Itatiba. Ele já ajeita a bola, toma grande distância. E grande distância mesmo. Autorizada a cobrança. Davi Cruz defendeu Miguel. O Guarani perde novamente a cobrança. É a chance da equipe do Amparo ampliar o placar. Quem vai para a cobrança é o camisa 22, João Vitor. João Vitor prepara-se para a cobrança. Já posiciona a bola na marca do pênalti. Toma distância. Vem João Vitor. João Vitor tomou distância, perna direita. Defendeu o goleiro, defendeu o Gabriel. Continua 1-0 para a equipe do Amparo. E agora vem para a cobrança o camisa 11, o João Gomes. O artilheiro da tarde com 2 gols. João Gomes. Toma distância. É a terceira cobrança da equipe do Guarani. Autorizado. De perna direita, João Gomes. Com frieza, com tranquilidade. Gol do Guarani. E agora vai para a terceira cobrança a equipe do Amparo, o camisa 4, Davi Luca. Davi Luca já ajeita.
Já posiciona a bola no local da cobrança. Ajeita o pé de apoio, toma distância, vem de perna direita. Davi Luca, autorizado. Vem Davi Luca! Gol do Amparo! A bola bate caprichosamente na trave e morre no fundo da rede. 2-1 para a equipe do Amparo em 3 cobranças. Indo para a 4ª cobrança, vai o Rafael. O Gabriel tá lá para recepcionar o seu companheiro e entregar a bola. O Miguel já tá embaixo das traves ali na linha, vai se posicionando, vai fazendo o seu aquecimento. Rafael. Ajeitou o pé de apoio, toma distância, autorizada a cobrança, vem de perna direita também. Rafael, pra fora! Perde a 4ª cobrança a equipe do Guarani. E agora, se o Caleb fizer, acabou. Vai o camisa 9, Caleb. Se fizer, acabou. E o ponto extra vai para a equipe do Amparo. Caleb vai com toda a calma, com toda a tranquilidade, sem pressa. Gabriel no centro do gol. Cobrança importante. Caleb olhando fixamente ali para o Gabriel. Autorizado. Ele toma distância. Uma média distância. Vai de perna direita também. Caleb! Gol do Amparo! A bola bateu no ferro ali no fundo da rede, porque é levantada por causa das rodinhas ali. Enganou quase todo mundo ali, mas a bola entrou. O Amparo leva o ponto extra aqui nessa tarde de sábado, na cidade de Amparo. A todos que nos acompanharam aqui pela TV Guarani, o nosso muito obrigado. A gente vai agradecendo. Amanhã não perca, a partir das 15 para as 9, 10 para as 9, Guarani e Esporte Clube Paulinense, o jogo válido pelo Campeonato Paulista das categorias Sub-13 e Sub-14. Até amanhã, galera. Um grande abraço, um bom final de sábado. Tchau.